Fala galera, primeiro episódio do podcast profissional do HDI, porque até então nós tínhamos nosso podcast, mas pessoal em casa, né, pandemia, sabe como é que é? Não, agora a gente está no estúdio, como vocês podem ver, e a ideia é a gente trazer alguma coisa mais profissional, mais produzida para vocês. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, falar dos convidados, do propósito do podcast e tudo mais, eu vou pedir para vocês dar uma olhadinha aqui embaixo, tem o botão de se inscrever no nosso canal, aperta aí, a gente precisa cada vez mais inscritos para a gente poder divulgar esse canal para quem precisa ver. Dá um like aí também, que o robozinho do YouTube, do Google, o robozinho do Google, ele é muito inteligente e se você dá o like, ele joga a gente lá em cima. Então, dá um like aí, tá bom? Ah, e você tá pelo LinkedIn, não tem desculpa não, tá? Tá aqui em cima o botão, não tá embaixo, tá? Tá aqui em cima. Posiciona aí o mouse e vai aparecer para você, tá bom? Gente, esse aqui é o podcast do HD, como eu disse para vocês agora, que a gente está trazendo aqui uma produção um pouquinho mais profissional, mais moderna, né? A gente tem visto muitos podcasts aí, né, na mídia agora funcionando muito bem. Esse modelo é um modelo que agrada as pessoas quando elas assistem. E aí a gente resolveu fazer o nosso, né? E não existe na internet um podcast ou um programa, né, que fale de TI corporativa, de serviços de tecnologia nas empresas, como a gente quer falar aqui. Então, nossa ideia é trazer um assunto segmentado, mas numa mídia que é bem popular como o YouTube e outras também. A gente está aqui nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, o Apple Podcasts e tudo mais, tá bom? Todas as outras aí também, depois a gente vai colocar tudo aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver todos os links onde vocês podem assistir. Mas a principal é o YouTube, porque a gente tem a questão das câmeras, imagem e tal, então a ideia é a gente fazer aí, seguir o que a gente tem visto bastante na mídia rolando, que são esses podcasts mais modernos e bem interessantes, bem legais, pessoal engajado. E aí a nossa ideia é trazer isso aqui pro HDI também e levar conteúdo para você que está assistindo, tá bom? Então, de novo, não esquece de dar um like aí, se inscrever no canal e vamos tocar aqui que hoje é o episódio de estreia aqui, né, pessoal? E a gente vai falar sobre alguns assuntos, mas puxando principalmente pela questão do Anywhere Operations, que é trabalhar de qualquer lugar, que é uma coisa que agora a gente está realmente vendo acontecer, de fato, porque durante toda a pandemia, né, a gente pôde perceber que esse tema ele foi muito abrupto, né? Todo mundo foi para casa trabalhar e agora que existe um modelo híbrido de fato possível, a gente trouxe aqui para discutir isso. Que modelo híbrido é esse, né? Anywhere Operations significa o quê, na verdade? Como as empresas estão levando isso para suas equipes, conversando, negociando? O que isso tem impactado na cultura das organizações? O que isso tem impactado na experiência do cliente? Então, é um tema muito em voga. E para isso, né? Eu estou aqui com convidados muito especiais, mas antes de falar dos nossos convidados, estou aqui com o Felipão aqui do lado do HDI, você já deve conhecer. Provavelmente já conversou com ele em algum momento aqui no HDI, se não, esse é o rosto do Felipe, você só trocou e-mails com ele, tá? Rosto e torcedor da Lusa, como vocês podem ver aí. A gente está também com dois convidados especialíssimos que fazem parte dos boards do HDI, são nossos, enfim, amigos, a gente pode dizer, há muito tempo, né? Não é só relação profissional que a gente tem com eles. Estou com o Marcelo Baiocchi e com o Peter aqui. Então, antes de a gente começar a falar dos temas, eu queria que o pessoal da mesa se apresentasse, contasse um pouco aí da trajetória profissional de cada um. E pessoal, à vontade aí. Felipão, eu vou me apresentar? Começa aí. Tá bom, cara, figurinha carimbada, mas enfim. Tô eu aqui do HDI, né, cara, acompanhando o Thiago nessas nossas empreitadas de marketing aí, que no fundo visam levar esse conhecimento todo, esses conteúdos todos pro mercado brasileiro no geral. Tô no HDI já desde 2008, né, então faz 13 anos aí. Fui migrando de área, comecei com marketing, depois fui para a parte mais comercial. Hoje tô, de certa forma, gerenciando essa nossa capacidade de levar as consultorias e os cursos para os clientes. Né? E vamos aí para discussão com os caras que são os especialistas da área aqui. É isso aí. Tá, então vou deixar, quer falar aí, Baiocchi? Deixa eu me apresentar, pessoal. Eu sou Marcelo Baiocchi. Hoje eu trabalho no Google, na área de Workspace, com o Google Workspace, com ferramentas de produtividade, colaboração e comunicação. Faço parte do board do HDI, acho que desde a criação, provavelmente ali, acho que foi em 2011, alguma coisa assim, então tem um pouquinho mais de 10 anos. É isso aí. Participo dessa comunidade há muito tempo e muito, muito legal, um grande prazer estar aqui nesse modelo inovador, né? Chique o negócio, bom aqui, o vinho, queijo, o negócio tá isso bom aí, aqui, a gente vai contar um pouquinho desse vinhos e queijos logo mais, Baiocchi, mas é isso aí, vinhos isso e aí, queijos, eu vou até te aí. servir já, aproveitar que Vai, você Peter. aproveitou. Bom, se tem bebida já tá bom, né? Vamos lá. Bom, eu sou o Peter Vicentainer, trabalho no
hoje atualmente no BTG Pactual como diretor de uma área que a gente chama lá de Customer Services, basicamente a operação responsável por toda a camada de End User Computing do banco. Em resumo, os últimos anos o que a gente tem feito é buscar a experiência do usuário, seja ela com tecnologia, com pessoas, um pouquinho que a gente vai falar aqui, né? Passei um pouco também na minha carreira por outras empresas, como a nossa famosa B3, na época ainda se chamava BMF Bovespa, antes disso por outras empresas, mas a minha carreira foi sempre setada na área de tecnologia voltada a pessoas. Então, sempre fazendo um elo aí de tecnologia, amarrando a pessoas para entender o melhor benefício que você vai extrair de cada uma. E a ideia aqui é bater um papo com esse pessoal. Bom, tô na HDI também aí no board desde 2012, se eu não me engano. Fui convidado pelo Baioc, quando a gente se conheceu, ele falou, poxa, tem um lugar lá legal pra gente falar um monte de besteira. Pô, ele tentava vender pra você desde essa época já. Desde essa época eu tento vender pro Peter. Exato, exato. E até agora não vendeu porra nenhuma. É pior, velho. Pior. Pois é, e aí ele me convidou, tô fazendo parte da HDI junto com a turma aí, Felipe, Thiago, poxa, super satisfação aí, a gente fala de muito assunto e abre a nossa mente, né, para olhar de outros ângulos, né, o mesmo assunto, não é só você focado no banco ou numa indústria que você tá, mas aí você acaba percebendo que os problemas são sempre os mesmos, só muda um pouco o local e o nome das pessoas, tá certo? Então acho que é um pouquinho aí da minha carreira e um pouco de como que eu cheguei até aqui. Não, legal, Peter. Até isso que você falou é legal como gancho. Se por acaso alguém que está assistindo ainda não conhece o HDI, esse é o grande propósito do Instituto, né? Desde sempre, é juntar as pessoas para debater ideias, ver quais são as melhores práticas para determinados assuntos e a gente levar nas discussões dos boards, nos eventos, isso para o grande público de tecnologia, de serviços de TI do Brasil, para a gente poder trocar essa experiência. Então, legal que você levantou esse ponto, porque se alguém não está assistindo, pessoal, o HDI está aberto para você aí, mande seu comentário, escreva aqui o que você gostaria de saber, o que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Converse com eles aqui, mande mensagem, porque depois eles vão receber, podem, enfim, responder vocês, tá bom? O HDI é um instituto aberto, é para bater papo, conversar, fazer networking e evoluir a sua central, tá bom? Mas é isso, né? Dito isso, então, galera, antes da gente começar, eu acho que a gente tem que fazer um brinde ao primeiro episódio, e que seja o primeiro de muitos. Aí sim, hein? Saúde. Opa. Boa. Esse aqui é um vinho que, inclusive... Muito bom, é um Portuga que eu trouxe em uma homenagem ao Felipão aqui. Vamos aí. Esse vinho aqui do Douro, região que eu sei que ele gosta. E tem uma curiosidade, o dono dessa vinícola, lá no Douro, ele tem uma casa em Ipanema, há muitos anos. Uhum. Então ele gosta muito do Brasil e é um dos maiores clientes dessa vinícola são enfim, as lojas brasileiras, os mercados brasileiros e tudo mais. Então é uma curiosidade, né? Ele recebe muitos brasileiros também na casa dele aqui no Rio e em Portugal. Então a gente tem uma relação, existe uma história do Brasil com esse vinho, né? Pra quem não sabe, tá aqui, o Crasto, ele tem um custo-benefício excelente, recomendo, muito bom, vocês vão gostar, eu acho. Mas se não também, pode falar. Vamos lá aqui. Já gostei, cara, excelente. Se ficar bêbado é melhor que a gente fala um monte de besteira aqui, vamos lá. Não, você tá falando aqui, ó, meu pai é português, então jantar em casa sempre foi com vinho português na mesa. Então é tá lei, em casa, né, tô em casa, é tô lei. tranquilo, é lei. Ó, Como eu sou mais humilde, lá em casa é só cerveja mesmo. Então, pessoal, eu nem sei o que eu tô tomando aqui. Pode me chamar pra tomar cerveja mas que eu vou gostei, também. Foi bom, fantástico. vinho muito bom. E ó, Baioc, que a gente tá gostoso, tá? Sirmos. Aí é o seguinte, na última reunião do board a gente debateu muito isso e você levantou uma coisa engraçada. Você falou, cara, beleza, tô conversando com meus clientes direto sobre o modelo híbrido, tá todo mundo falando assim, legal, uma parte no escritório, uma parte em casa, uma parte tá viajando pelo mundo e quer trabalhar de onde quiser. Beleza, mas o que é modelo híbrido? E aí você contou um pouco que existe um conflito muitas vezes, que a empresa às vezes não deixa isso muito claro para o seu time, ou o seu chefe não fala de uma forma muito clara com a sua equipe, e o modelo híbrido fica uma coisa meio no ar. O que é isso? Tem gente que acha, né, que é um dia em casa, outro dia na empresa, tem gente que acha que nunca na empresa, né, é quando quiser. O que você tem visto, cara? E aquilo que você comentou eu achei muito, muito interessante. É realmente um problema, né, se você não tem uma regra. Acho que a definição de regra, Diego, vai ser muito difícil, né? Talvez ter uma solução para todas as empresas, né? Uma solução mágica, né? Solução mágica normalmente não existe, né? Se alguém tá empurrando uma solução mágica, desconfie. Mas o que a gente vê muito, né? A gente vê muito que
todos aqui passaram por isso, né? A pandemia acelerou de forma grande eu vou usar uma palavra assim, trabalho forçado remoto. Você foi forçado aí remoto. Você não foi porque você quis, você não foi porque a empresa quis, você foi forçado a trabalhar de casa. E aí cada um foi do jeito que deu. Só que, porém, todavia, né, grande parte das pessoas gostaram desse modelo. Você tem o benefício dele. Qual é o benefício? Pô, você tá mais em casa com a sua família, você toma café da manhã com os filhos, sei lá, quem quer ir na academia consegue ir na academia. Você ganha um benefício de qualidade de vida com aquilo. Mas a empresa também quer que você, como um funcionário, colabore, que você, como um funcionário, produza e que você interaja com o seu time. Então, o escritório ainda é algo que as empresas prezam muito, a grande maioria. Então, você tem alguns dados que é o mix dos dois. O que é o híbrido? O híbrido é um mix dos dois. Pegando o que... Se você pegar dados de mercado, vamos falar um pouco de dados aqui. Existe uma definição mais clara que começa na seguinte linha. Você tem o trabalho 100% presencial, então eu trabalho, eu sou dono de uma empresa que todo mundo vai trabalhar das 9 às 18, todo dia da semana, todo mundo está lá. Então esse é o trabalho 100% presencial. E você tem na outra ponta o trabalho 100% remoto. Eu posso ser dono de uma empresa onde todo mundo está em casa, trabalhando qualquer horário, qualquer dia da semana, de qualquer jeito, não importa onde ou em qualquer lugar do mundo. Então essa empresa é 100% remota. Qual é a definição do híbrido? Todos os modelos entre esses dois. São vários. Quantos modelos tem entre esses? Vários. E aí existe uma grande sacada quando a gente fala com as empresas estão entendendo que tem vários tipos de modelo híbrido. É aquele modelo que você discute, segunda e terça eu vou para o escritório, quarta e quinta eu fico de casa. Ou então, 9 horas da manhã é muito trânsito em São Paulo, eu vou chegar às 10, mas vou sair às 8. Então o híbrido pode ser o horário, o híbrido pode ser o dia, ou o híbrido pode ser o período. Tem gente que entende híbrido que você falou, eu só vou quando eu quero. Sim. Eu vou trabalhar em casa, o dia que precisar eu vou para lá. E aí existe um agravante um pouco maior. Cada pessoa dentro da empresa tem uma interpretação do híbrido. Então assim, o que é o híbrido para você, Thiago? O que é híbrido para você, Felipe? O que é híbrido para você, Pepe? E aí que o bicho pega, porque a galera pode ficar pé da vida, né? Pô, eu aceitei trabalhar aqui porque o meu modelo era híbrido. Tá, mas quem disse que o híbrido era 100% em casa? Sim. Né? Qual e às vezes a pessoa achava que sim. Qual que é o jeito? Essa é uma regra que ainda, infelizmente, não existe uma solução mágica para isso. As empresas estão discutindo muito. As empresas que eu estou vendo que estão mais felizes nesse modelo é as que estão definindo que é híbrido e que dentro do híbrido está delegando isso para o primeiro nível gerencial ou para a diretoria definir aquela área o que é híbrido. Porque legal. Dentro da empresa você tem, vamos falar de uma indústria, você tem a parte de produção que não tem como ser híbrido. O funcionário tem que ir para a produção todo dia, tem que estar lá para mexer na máquina e produzir. Mas mesmo nessa indústria, você tem a área de RH, sim, você tem a área de compras, você tem a diretoria, você tem a presidência, você tem algumas pessoas que têm mobilidade. Então, como você consegue colocar mobilidade para aqueles e não para os outros? E como você vai colocar na área? Tem dia da semana que vai estar todo mundo lá para você fazer uma reunião, você vai fazer uma reunião por mês. Qual é o modelo gerencial disso? E aí o que isso impacta, talvez assim, por que a gente está discutindo isso aqui? Né? Porque isso impacta a empresa, que nós trabalhamos de todos os jeitos possíveis, desde a contratação. Tem muito funcionário recusando sim, proposta de emprego se a empresa não tem um projeto híbrido, né? Um projeto de home office, um projeto híbrido, mas também prejudica a nossa indústria em suporte. Como que eu dou suporte nisso? Como que eu faço a gestão? Como que eu entrego uma máquina para um funcionário novo que está fora? Como que eu recolho essa máquina? Como que eu vou resolver um chamado na casa dele? Então você tem alguns setores. A discussão é grande, tem pontos de cuidados, eu vou colocar de cuidados, porque eu não vejo muitos pontos negativos, eu vejo pontos de cuidados e pontos muito positivos. Eu nunca vi a empresa conseguir fazer tanta inclusão de funcionário, cadeirante, não sei, aí você olha qualquer tipo que tenha deficiência, para trabalhar de casa. Ou eu não preciso fazer a pessoa sair 2 horas de ônibus para chegar na Faria Lima, em São Paulo. Será que eu preciso que essa pessoa venha todos os dias? Ou eu consigo agregar ela dentro do meu ambiente de uma maneira virtual? Então, acho que esse é o grande segredo do híbrido. Tá? Depois eu coloco o link para vocês, mas para quem está discutindo nas empresas, o Google fez uma pesquisa que, junto com o IDC no Brasil, foi até tema acho que da minha apresentação. Sim, no evento. Sensacional, inclusive, o tema. No evento do HDI, que
dar 3 números bem importantes para a gente analisar em cima. Foi uma pesquisa feita exclusivamente no Brasil, com dados 100% brasileiros, né? Então não tem mescla de dados americanos, dados de outros países. Foram pesquisadas aproximadamente 900 empresas. Dessas 900 empresas, o que essas empresas já decidiram? 44% delas vão ficar no modelo híbrido pós-pandemia. Essa foi a decisão das empresas. 27% ficam no modelo 100% remoto. Então, 27% e 29% no modelo presencial ou ainda indefinido. Então, você tem um modelo aqui que você, quase metade das empresas já fecharam que vão ter híbrido. Uhum. Aí a discussão é o que é o híbrido, como eu implemento e como eu monitoro. Como você falou que, inclusive, agora as empresas estão, inclusive, com áreas dedicadas a montar esse modelo híbrido oficialmente. Ainda bem que você não bebeu muito, né? Que você lembrou de todos os números. Mas ele começou já falando isso por causa disso. Daqui a pouco eu falei agora no começo aqui. Não, mas o que o Baioc comentou, queria comentar um assunto, é bem bacana isso que ele falou, que é o seguinte, acho que no começo da pandemia, a gente teve um efeito que a gente chama de efeito manada. Todo mundo teve que ir para casa. A gente até brincava no começo que não era um home office, né? A gente brincava que era um prison office, que você ficava em casa, então você não tinha o que fazer. Então, quando você não tem o que fazer, a maioria ficava trabalhando. Então, a produtividade das empresas começou a aumentar pra caramba, a produtividade das pessoas estava no nível altíssimo, e aí algumas empresas ou pessoas começaram a falar, caramba, esse modelo para em pé. Mas passado um tempo, passado aí um ano e meio, um ano, quase 2 anos aí do início da pandemia, a gente começou a perceber que, na verdade, aquela produtividade era uma falsa produtividade. Né? Porque nem a sociedade estava entendendo muito bem o que era aquilo, etc. Você olhava para o lado, não tinha uma academia para você fazer, não tinha um mercado para você ir, não tinha alguma coisa. E aí hoje a gente consegue olhar melhor para esse tema e falar, caramba, o que é o home office? Né? O que é de fato a produtividade da pessoa? E aí o bacana é isso, não é a empresa estipular qual que é o modelo dela. E ela ter um modelo que seja flexível. Concordo quando o Baioc fala que, poxa, dependendo do setor, dependendo do seu cargo, da sua função, o modelo é um. Dependendo da sua função, o modelo é outro. E a empresa é a mesma. Então não dá para você falar que a empresa ela é 100% home office ou 100% dentro dos escritórios. Eu acho que o segredo da coisa, cada empresa vai ter o seu, é claro, mas trabalhar nessa fórmula. Quanto que as pessoas podem trabalhar no home office e quanto dentro do escritório. E à medida disso, cada empresa vai ter a sua, cada empresa vai saber fazer aquilo que é o melhor para si e juntando isso à cultura. Porque uma coisa que a gente estava falando também, bacana disso, é que durante a pandemia a gente contratou muita gente. Sim. E às vezes essas pessoas, elas não pegaram ainda a cultura da empresa, elas não sabem como que é a cultura da empresa. A gente tentou passar a cultura da empresa de uma forma remota. O que você não consegue transportar, por exemplo, o sentimento. Sim. É o que a gente fala até em atendimento. Quando você está atendendo uma pessoa, às vezes você responde um e-mail, naquele e-mail não vai o sentimento. E aí às vezes você pode ser mal interpretado naquilo. É diferente de você estar na frente da pessoa, num cafezinho, num happy hour, você cria uma afinidade diferente com a pessoa e você começa a melhorar esses aspectos. Então, acho que o segredo de fato é esse, como que você consegue flexibilizar e aí trabalhar o home office como se fosse uma ferramenta de trabalho. Então, você tem aquilo como uma ferramenta e você trabalha com essa ferramenta a hora que você achar que é mais pertinente. Mas, Peter, esse negócio de você ter, dentro da mesma empresa, dividir isso por função, fazer uma regra por função, não pode gerar um problema entre as equipes, assim, por que eles podem ou não? A gente está na mesma empresa. Você não acha que tem um choque entre áreas nesse momento? Pode, de reclamação, de insatisfação? Pode, e aí é onde que a gente entra na outra parte, que aí vai depender de cada gestor, como que você vai interagir com o seu time, né? Acho que por mais tecnologia que a gente está avançado, por cada ano que passa uma inovação, etc., a gente sempre volta a falar daquilo que a gente está falando aqui, que são a gestão de pessoas. E aí tem uma coisa que é muito bacana de você
trazer a pessoa, né, o seu funcionário, para ter o sentimento que a gente chama de pertencimento daquele time, daquela empresa. Com isso você reduz até turnover. Até queria ver, dar uma alfinetada aqui no cara do Google, aqui, podia fazer uma pesquisa disso, não é isso? Para saber assim, o que as pessoas querem, trabalhar na empresa ou trabalhar numa equipe que o gestor esteja próximo, etc. Porque o que a gente vê é isso. Eu mesmo, dentro de onde eu estou hoje, você percebe turnovers diferentes entre times. E aí você vai perguntar para a pessoa, o que aconteceu? Por que você saiu dessa empresa? Poxa, a empresa é fantástica, a empresa paga bem para todo mundo, você tem um plano de carreira bacana, mas o porquê que está saindo? Por que a gente está perdendo as pessoas? Às vezes é porque aquela pessoa não conseguiu ter aquele sentimento de pertencimento. Ela é um estranho no ninho. Parece que ela trabalha na empresa, mas ninguém percebe ela. Então, isso ela piorou acaba com a pandemia pra caramba, né, Pra caramba. Então, vai muito da gestão. E a gestão é um pouco disso. Você vai ter que saber fazer a gestão em home office de uma pessoa e, ao mesmo tempo, às vezes o cara tá aqui do seu lado trabalhando no escritório. Tem um agravante aí que eu acho que é a questão também, assim, dependendo da área, você tem mais ou menos oferta de mão de obra, né? Então, a gente estava nos Estados Unidos, muitas palestras de gestão de pessoas, e lá eles têm um problema sério que, assim, o desemprego americano, acho que são 6% do país. Para TI é 1%. Então, no fundo, eles têm um problema de escassez de mão de obra. Então, é muito funcionário que fica empresa roubando mão de obra do outro. No Brasil é negativo, porque a gente tem vaga aberta que não tem gente para A gente percebe aqui que eles estão roubando nossos profissionais aqui também, no Brasil, trabalhando remoto daqui lá para os Estados Unidos. Mas você imagina, um departamento onde você tem muita gente para empregar, fica fácil o poder de barganha da empresa em relação a querer colocar um certo modelo que funcione para ela como gestão, é mais fácil do que numa área onde você tem que ficar brigando por funcionário e quase não tem. Então o Peter fala muito isso, da questão de, cara, que dificuldade que você tem de conseguir trazer gente de TI boa, e aí tem que ficar fazendo um monte de concessão, porque assim, ou eu faço concessão demais, porque o meu poder de barganha é o quê? É perder o cara e ir para outra empresa. Então, no fim, acho que até a situação, né, essa situação, esse momento que a gente vive, traz com que o peso da balança vá todo para o funcionário. Cara, e aí mesmo que a gente tente impor algum modelo que seja, na nossa cabeça, o ideal, o melhor para o gerente, no fundo você meio que fica na mão daquele grupo de funcionários, cara. E aí acaba que, no fundo, o seu modelo de gestão talvez vai ter que ser adaptado por um momento onde é isso que eu tenho, vou ter que trabalhar desse formato. Então, assim, a gente tem muito problema de visto, né? A gente vê muito problema de turnover em cima de ambiente de trabalho. Se é um formato de o cara poder ir de bermuda aí o dia que ele quer, trabalhar com certo tipo de máquina, trabalhar, cara, até questão de aplicação. De Microsoft para Google, você percebe assim, as pessoas novas, elas têm preferência por algumas coisas, elas não vão trabalhar na empresa por coisas que você fala, cara, não tenho nem como gerenciar isso aqui, eu não tenho controle sobre algumas coisas. Eu acho que são dois momentos, né, Felipe? Pô, é igual namoro, né? Você tem que conquistar a primeira, né? É o conquistar e o como você mantém. Normalmente o mantém é mais difícil, né? E mais custoso também. Mas enfim, mas o conquistar é isso, você mostrar que a empresa é flexível. Poxa, você não precisa trabalhar todos os dias da semana dentro do escritório, você pode ir de bermuda, enfim. Todas essas questões aí que empresas mais tecnológicas, vamos chamar assim, em alguns anos já trouxeram para cá, né? Diferente de outras indústrias como a minha, que eram um pouco mais tradicionais, vamos chamar assim, até alguns anos atrás. Mas é a questão de você trazer, e aí é o todo, né? O quanto que a empresa está se modelando esse mundo, o quanto que ela está fazendo propaganda, o quanto que ela está se expondo. Sim. Agora, quando a pessoa entra, quando você conquista aquele funcionário, aí vai do gestor. Aí é onde que eu falo que quem vai fazer a diferença é o gestor da pessoa, não é só a empresa. A empresa vai te dar a estrutura, vai te dar a caixinha de ferramentas, né? Como se fosse um mecânico. Você tem lá todas as ferramentas para trabalhar. Agora, como que você vai usar cada uma vai de você. Legal. E o que a gente percebe é isso. A responsabilidade do gestor ficou muito maior. E aí você começa a perceber nisso, inclusive em um dos indicadores que é o turnover. Exato. Uma outra coisa que a gente discutiu bastante, até a gente fez um vídeo a gente fez uma entrevista, o Felipe bom, a gente foi para os Estados Unidos recentemente. Aliás, a gente pegou o primeiro voo. A gente apareceu até na TV, né? Pessoal em casa, nossas famílias, nossa, vocês passaram na Globo lá, não, porque a gente passou no fundo, estava filmando o aeroporto para ver quem são os caras que não vão conseguir embarcar, né? Mas a gente conseguiu ir, a gente pegou o primeiro voo para os Estados Unidos e pro evento HD americano, que coincidentemente, o evento HD era no mesmo dia. Não, isso foi uma coincidência absurda. Né, que abria, eu e o Felipe a gente ficou naquela, vamos esperar, e aí deu certo, a gente acabou indo.
E aí foi legal pra caramba. Pra Deu certo nada, cara. Puta mentira do cara. Um cara fazia 2 anos que queria comprar Muamba pra ir pros Estados Unidos. Tá falando que queria ir pro evento. Puta mentira, Comprei cara. Muamba também. O cara pagou esse aí de bagagem. Esse veio. Chegava no hotel, o Felipão olhava Teve que trazer uma mala do cara, você tem noção. Ela comprou tudo, Aí, tá vendo? trazer uma Aperta que mala, vem, cara. aperta que vem informação. O Felipão olhava e falava, nossa, o que você veio fazer aqui, cara? Olha esse monte de coisa. Não, cara, que eu vou precisar de uma ajuda. Você pode levar minha mala? Já que você não trouxe, o Felipão é um cara bem prático. Brasileiros voltam a travar os lockers nos Estados Unidos. É isso aí. O bom é que na alfândega os caras estão começando a voltar. Agora não estão muito preocupados. Fala, vai, passa aí. Mas então, aí, cara, como a gente conseguiu ir foi bom pelo seguinte. Primeiro, ver como os eventos presenciais estão começando a acontecer. Assim, as coisas mudaram. Né? Você não vai ter mais, eu acho, pelo menos no curto prazo, aquela avalanche de pessoas como tinha antes. Era um evento para 3 mil pessoas no HD americano. A gente deve ter visto ali algo em torno de 1.000 pessoas contando expositores e congressistas. Só que outras 2.000 e tantas online. Então, o modelo híbrido, por exemplo, um evento, a gente começa a entender que acho que vai funcionar mais ou menos assim. Quem está afim de fazer um networking presencial, rever os amigos, ver o palestrante frente a frente, conversar e tal, que é muito produtivo, eu acredito muito nisso, vai. Quem acha que não, que prefere ficar em casa, assistir, que é mais fácil, que é mais cômodo, também fica. E aí o híbrido é você dar essa possibilidade, né? Então também não tem uma regra, como no mercado de trabalho do dia a dia das equipes não tem, nos eventos ainda não tem uma regra também. A gente e o Felipão estamos estudando bastante isso aqui. Mas falando de assuntos, cara, esse tema que o Peter colocou da experiência, da importância do gestor, da importância da gestão de pessoas nesse momento crítico que a gente vive e tal, ele está muito em voga lá. Por exemplo, inteligência artificial, dificilmente você acha uma palestra assim, sabe? Que é uma coisa que pra eles, assim, não, beleza, isso tá lá, tecnologia, mas... Né, Petra? O que é tecnologia? Cara, o importante é a relação que o gestor tem com um cara ali na ponta, com um técnico, para aquilo funcionar, né? Então a gente viu que realmente, cara, a gestão de pessoas, o olhar para as equipes, o olhar para a motivação deles, mesmo em home office, é um super desafio. E aí eu queria fazer tô colocando esse contexto pelo seguinte... Conversando com o Kirk Wiesler, que é uma entrevista que a gente tem aqui no canal, quem tiver interesse, só dá uma olhadinha nos vídeos aí, vocês vão ver. É um vídeo antes desse aqui, provavelmente, ou 2 atrás, com o Kirk Wiesler, que é um cara expert, já veio pro Brasil, inclusive, né? Foi umas 2 vezes. É um cara expert em gestão de pessoas, liderança e tudo mais. E ele falou uma coisa, cara, que eu fiz uma pergunta pra ele que ele ficou até meio... Nossa, verdade. Aí ele pensou e respondeu e tal, ele ficou até meio... foi de surpresa, assim, mas que a gente conversou no nosso board também. Que é o lance, assim, o quão a pessoa que está com o Peter lá no dia a dia do banco, que está com você no Google no dia a dia na sua equipe, quanto essa pessoa presencialmente tem mais chance de ganhar uma promoção, de fazer um network com o chefe, com o gestor, do que o cara que está em casa. Né? E como você faz isso ser igualitário? Entendeu? Vocês acham que isso é possível? Como vocês têm visto isso? Até vocês estão no dia a dia, né? É difícil, né? Mas como é que faz? Tem diferença? E aí, vocês acham que tem? Cara, acho que tem muita diferença e vai depender muito de você descentralizar a responsabilidade também. Por muitos anos a responsabilidade ficou em cima dos sócios da empresa, enfim, numa camada do board onde é difícil descer a informação. Hoje você entrega a responsabilidade para o gestor direto da pessoa e quem vai fazer a diferença disso são eles. É ali que você vai perceber a dor de cada pessoa, você vai perceber aonde que está de fato a contribuição de cada um. A gente fala muito lá na equipe que fala, caramba, o que a gente pode fazer para trazer mais valor? Às vezes é num papo de boteco que sai a melhor ideia que você teve de um projeto e, cara, esse projeto você vai ser excelente no próximo ano porque você conseguiu alavancar aquele negócio. E a ideia saiu ali num papo de boteco, né? Então café, exato. Um cafezinho. Hora bar, né? Hora bar. Entendeu? Então é isso. E às vezes a pessoa fica ali horas e horas pensando em alguma coisa em home office, por exemplo, ou isolado, e aí fica difícil de você extrair até a ideia da pessoa, né? Ideias todos têm, né? Várias pessoas vão ter a mesma ideia. A dificuldade é o quanto que você consegue executar e entregar aquela ideia, né? De você, de fato, concretizar aquilo. Então, acho que hoje está muito descentralizado e as empresas estão percebendo isso. Então, a responsabilidade do gestor, ela se torna, né, um pouco mais forte, mas é muito legal de fazer, é muito bacana. Quando você começa a pegar o espírito da coisa, é muito legal, né? A gente fala até, eu até mandei as fotos aí pro Thiago, ele pode postar algumas para vocês aí depois. A gente fez um evento em casa,
pro time, né, de confraternização aí, Na depois de sua 2 casa. anos. Em casa, Nem em exato. casa do banco, na sua casa. Em casa. A gente contratou alguns seguranças pra ficar na rua ali, né? Pra não ter nenhum perigo ali do pessoal entrar, mas enfim. Invadir a festa? Invadir, pô, né, na comunidade ali. Mas enfim, mas o porquê disso? O porquê de fazer em casa e não fazer, por exemplo, num buffet, fazer num restaurante, enfim, por quê? Que é a ideia de você dar pra pessoa aquele sentimento de novo do pertencimento. Falando, caramba, eu fui na casa do meu chefe, fui na casa do meu gestor. Poxa, não precisa ser a melhor casa do mundo, faraônica, etc. Mas é o fato de você estar recebendo a pessoa, né? Você olha pra ele e fala, cara, você tá na minha casa. Eu tô te recebendo, você faz parte desse time, você faz parte dessa família. Cara, assim, é infinitamente maior a contribuição da pessoa no dia a dia depois. Porque você percebe que às vezes ela não tá fazendo nem pela empresa, ela tá fazendo porque é pra você. Sim. Que ela tá fazendo é pelo time. Poxa, eu faço parte, caramba, o cara me recebeu na casa dele. Então será que eu preciso me esforçar um pouco mais pra mim também merecer o ano que vem estar Tá nesse lá. evento de Sensacional, novo? Peter, Entendeu? é. Então isso é muito legal e difícil de alguns gestores, alguns anos atrás, ou até hoje ainda, né? Perceber isso, saber qual que é o valor, porque é um valor intangível, né? Você não consegue mensurar, falando quanto que você ganhou com isso. Num primeiro momento você não vai ganhar nada, na verdade vai ganhar só despesa. Eu fiquei em casa lavando minha casa até o domingo, 7 horas. Aliás, E dormindo no sofá também. Poxa, agradecer minha esposa aqui, que fantástica, a gente ficou o dia inteiro limpando a casa, mas valeu a pena, poxa, é um sentimento de, poxa, de Mas missão você já contou pra cumprida. sua esposa que você marcou um desse? Não, Pra não ir lá fala, já não, no esquece, começo, corta aí? isso daqui, Só não conta- fala não. Pô. Que ele ganhou a moral do time e perdeu a moral em casa. Pois é. Né? Mas o Sempre importante é existem o coletivo. perdas, né? O importante é coletivo, né, Peter? Não, ninguém perdeu nada, não, tá fantástico. E o ano que vem terá outros. Na casa do meu bar, na É casa do meu isso. chefe, não na minha. Exato. E aí você fala, cara, quanto que a empresa investiu nisso? Às vezes é zero. Sim. Sim. Só que o que ela tá recebendo em troca no dia a dia das pessoas é o dobro do que ela poderia dar, né? Enfim, de entregar de resultado. Então é bem bacana. Hoje o BTG faz isso com... a gente tem um sistema de meritocracia, fantástico, e as pessoas que são bem mais qualificadas vão na casa do dono. Por quê? De fato, para isso. E era difícil eu entender no começo, falando, cara, mas por que ir na casa do cara? Sim. Né? E aí você começa a perceber Também. e você começa, né? Nada se cria, tudo se copia. Claro. Você Claro. começa a copiar esse negócio que realmente faz sentido, faz muito sentido. Muito legal. Não, deve ter sido sensacional. Eu vi as fotos lá, depois, bom, como o Peter falou, ele mandou pra gente. Se ele permitir, a gente coloca aqui na edição do vídeo, o pessoal vê, ou lá nas nossas redes. Mas tinha bastante gente, né, Bac? Você viu também E a ele foto? deve ter ficado na porta, recepcionando 1 a 1, falando, obrigado, seja bem-vindo à minha humilde mansão. Depende, até a metade da festa sim, depois eu já não sabia nem quem eu era mais ali. Aliás, Bac, com uma parte, né? O Peter, no último evento presencial do HD. Aliás, eu tô esperando o evento presencial de novo, porque eu quero tomar uma com ele. O Peter se despediu de mim 3 vezes. Não, uma não, né? Você vai tomar umas, né? Umas. com o Peter. Aí cada vez eu já tinha falado pra minha esposa que eu tava indo embora, então, pô, desculpa. Ele, Thiagão, valeu, tava legal o evento, eu tô indo nessa, valeu. Beleza, cara, tô andando no evento, eu falei com um aqui, outro ali. Quando eu chego, caramba, cara, 1 hora atrás ele deu tchau pra mim. Ele tava numa outra mesa, virando shot. Eu falei, caramba, o Peter não vai embora, não. Não, mas eu achei engraçado, a gente entrou num assunto aqui, Ai, caramba. sem querer, que era um negócio que era usado de forma espontânea antes da pandemia, né? O negócio assim, o Peter usou o exemplo da festa, né? De trazer todos em casa, mas voltando pro básico, né? O exemplo do cafezinho, você tomar um café, almoçar, às vezes você chegava mais cedo, ia tomar um café da manhã na padaria com alguém, depois happy hour, shopping. Quantas ideias boas de trabalho não Sim, saíram sim, disso? sim. Quantas amizades, sei lá, ou namoro, casamento, sei lá, que saiu dessa... Você viu o Kirk falando dessas sobre isso? Ele Na disse entrevista, exatamente isso. né? Ele falou assim, cara, as ideias saem muito mais naqueles 5 minutos antes da reunião. A hora que você tá ali, tipo, quebrando o gelo, conversando com as pessoas, você começa a conversar sobre coisa em off. Antes de entrar numa reunião oficial, isso hoje. Você vai fazer uma videoconferência, as pessoas vão entrando aos poucos. Você vai conversando em off e ele falou, cara, nos Estados Unidos é provado que muitas das ideias saem nesses 5, 10 minutos de conversa antes, que é um negócio mais informal, que você não tá ali ainda... Começou, sabe? É que a pessoa não tá preocupada, né? Falando, caramba, eu vou falar uma besteira aqui, vão achar o quê de mim, né? exato. Vão pensar o quê? Será que eu não tô capacitado? E é ali onde você deixa o cara mais informal, mais tranquilo, é dali que saem realmente as melhores Acho que ideias. grande né? parte das empresas que investiram em sites legais, né, em prédios legais, com a mesa de ping-pong, mesa de ping-bolim, escorregador, sala de descompressão, acho que é para isso, porque ali você tá
alimentando a criatividade, né? Então isso eu acho fundamental. O que o Peter está colocando é que os gestores estão vendo o benefício disso e levando isso para um dos fatores de retenção, né? de motivação, retenção. Eu lembro muito daquelas frases do passado que você estudava e eu concordo com isso até hoje. Né? Às vezes o funcionário não deixa a empresa, ele deixa o gestor. Né? Se o gestor é ruim, não quer. O que os cuidados tem que ter nesse setor híbrido, que foi nessa gestão do híbrido, né? Que foi o que o Tiagão estava entrando, o assunto da gestão, ele é complexo. Ele é complexo. Não tem uma solução simples. Eu vou dar exemplo de quando eu trabalhava em uma outra empresa, todo dia de manhã a empresa tinha um bom dia. Bom dia, você ia para uma sala, o gestor chegava naquela sala e falava, gente, o objetivo de hoje é X, Y, Z, a gente vai fazer isso, tem que fazer isso, ok, todo mundo trabalhar, ok. Quando a equipe começou a se dividir, lá não era nem isso, era muito antes da pandemia, quando a equipe começou a se dividir, o prédio que a gente estava acabou o andar, alugaram um outro do outro lado, então a empresa já virou meio que remoto, né? Eu como gestor, eu tinha metade do meu time na minha frente, metade do meu time em outro prédio, comecei a ter 2 em home office, e quando você via, já estava um time dividido, não hoje como todo mundo em casa, mas dividido. E aí você começa a colocar processos onde a comunicação, ou a tomada de decisão, ou o dia a dia, ele tem que virar mais online, mesmo às vezes para quem está dentro da empresa. Então, se eu quero fazer uma reunião, um daily huddle, uma reunião de bom dia com o time inteiro, pode ser feito numa sala de reunião, mas você tem que colocar espaço para as pessoas entrarem online. Sim. Senão o que você falou, existe um risco assim, da pessoa que está em casa sempre está atrasada das informações. Se tudo que acontece na empresa, ela não recebe a comunicação, ela não tem a chance de entrar naquilo e receber a comunicação ao mesmo tempo, ou vai escutar isso por um boato depois que alguém comentou com ela em alguma festinha, alguma coisa fora. Sim. Então, esse tipo de gestão, eu acho que aí está a grande dificuldade do negócio. A grande dificuldade está aí. Como que você vai fazer o gestor de cada time entender que isso funciona? E como você vai tentar evitar as escapadas? Porque as escapadas podem acontecer, eu tô lá no café, o cara meu chefe me chama para conversar, ele pode me dar uma informação ali que ele ainda não passou para a equipe. Então isso tem que se tomar muito cuidado. E às vezes é uma coisa que ele precisa resolver um problema rápido, né, Bock? Não é que ele tá fazendo aquilo por mal ou por má fé. Ele chama e fala, cara, preciso resolver isso aqui, vamos, beleza, pum. Aí, cara, e aí? Pra comunicar esse procedimento, a forma nova de fazer alguma coisa, cara. Exato, você entende? É complicado, né, cara? Como é que você vai parar tudo? Não, peraí. Agora precisa avisar o pessoal que tá em casa o que eu te falei, cara. Então não dá pra resolver agora. Não, é urgente. O bicho tá pegando, sei lá, o RP caiu, não sei. Sabe, algum problema grave, crítico, e aí? Né? Você precisa resolver ali com o seu time que tá ali. Mais fácil, né? Você levanta na mesa, né? Isso faz falta. E isso é uma coisa que eu vejo que até grandes gurus como o Kirk, ele tem dificuldade em resolver. Fala, cara, a gente vai achar um jeito, mas ainda não tem uma solução 100% não. É que você volta para o pilar básico, né? Pessoas, processo e tecnologia. Você vai ter que ter uma tecnologia que te ajuda a fazer isso, todo mundo aí, um vídeo call, uma sala de reunião legal, uma ferramenta de produtividade, você vai ter que ter uma ferramenta, uma tecnologia que te ajuda nisso, mas só a tecnologia não vai resolver sozinho, você vai ter que definir um processo. Como que o gestor vai atuar, como que o gestor vai avaliar, como que ele vai mensurar se a pessoa que está em casa vai ser promovida ou não, se o trabalho que eu entreguei foi bem feito, não foi, e como que eu monitoro isso? Até assim, você falou em promoção, mas você tem o outro lado. Será que eu não vou demitir alguém que está em casa porque eu não estou vendo o que o cara está fazendo? Putz, verdade, então, tem o oposto, tem o contrário. Pior ainda, você está falando isso, eu não lembro. Tinha aquelas frases que o pessoal brincava, quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então tem muita coisa. Como que você faz você ser visto mesmo trabalhando de casa? Como que você interage? Como que você faz as coisas? E como que você cria momento para juntar todo mundo? Eu acho que isso que as empresas têm que pensar. Momento para... Enquanto eu estou lembrando dos números aqui, eu lembro dessa mesma pesquisa do Google e IDC, que foi acho que a parte mais engraçada, mais legal da pesquisa, que você fala assim, 50% de todos entrevistados sentiram o que mais você sente falta na sua casa, o cafezinho com os amigos. Putz, olha aí. Então assim, metade dos entrevistados sentem a falta do cafezinho. E 44% sentem falta de reunião presencial. Sim. Então você fala assim, cara, sabe que você para e olha o número assim, falta do cafezinho. E no dia a dia você sente isso. Eu sinto assim, eu entrei no Google na época da pandemia, eu não conhecia o time.
Não conhecia as pessoas. Você é um caso desse, então. Eu sou um caso. Eu entrei na empresa durante a pandemia. Teve um almoço agora com o time. Sabe quando as pessoas te olham assim? É você mesmo? Achei que você era mais alto, hein? Pensei que você era mais alto, pensei que você era baixinho. Quando eu escutei assim, nossa, pensei que você era baixinho. Pensei que você... Eu falei, cabeludo não era, né? Cabeludo você não pensou que eu era, né? Mas baixinho você pode pensar, ok? Isso não. Isso não, cabeludo não, ok. Mas você tinha algumas coisas que... Ok, mas sabe que você ficou olhando pra pessoa, será que aquele cara não é? E aí você vai encontrar pessoalmente no restaurante, você tá entrando de máscara, né? O cara tá te olhando de máscara. Ainda tem essa, cara. O cara de máscara, é aquele cara, não é? Assim, é diferente. Quando eu lembro de ter já começado o trabalho em outras empresas antes, quando você tinha dúvida, você ia do lado do cara e falava, Peter, cara, eu tô com dúvida nisso, me ajuda, vamos tomar um café lá? Ah, vamos tomar um café, o cara tira a dúvida, acabou, hoje não. Eu já chego, Peter, preciso tirar uma dúvida com você. Pô, eu posso falar com você às 7 da noite. Você marca um call com ele às 7 da noite, cara, eu fiquei o dia inteiro pra não tirar dúvida, coisa que eu tiraria no dia. Sim. Então assim, como que eu faço esses eventos ou esses momentos? É uma reunião mensal, uma reunião semanal, todo mundo vai estar no escritório toda segunda-feira, ou todo mundo vai estar na quarta-feira do mês, todo mundo tem reunião presencial, para você colocar assim, infelizmente, acho que a gente não vai passar nenhuma solução aqui, Sim. mas é a discussão dos modelos para fazer Exato. você que está do outro lado pensar no seu negócio, mas no seu business. Exato. De novo citando aquela bate-papo que a gente teve com o Kirk, cara. Ele falou exatamente isso. Ele falou, gente, ele até deu no final um exemplo pessoal. Ele falou, gente, eu tenho 6 filhos. Ele falou, eu nunca tive 6 filhos. Entendeu? Eu tenho agora. E aí aí ele falou, a gente deu tecnologia para eles. E aí alguns dos meus filhos começaram a usar de um jeito que eu não queria. E aí eu tirei a tecnologia deles. Eles disseram, nossa pai, mas você mudou a regra. Ele, sim, eu nunca tive 6 filhos antes. E dos 6, 2 estão usando errado. Eu tive que tirar, desculpa. Eu mudei a regra no jogo. Sim, estou tentando ajustar. Ele falou, então a gente não é obrigado a saber tudo. Ele falou, líder, tira isso das suas costas. Você não é obrigado a saber tudo. Traz seu time e conversa sobre. Vê o que eles acham também. Observam, né, cara? Observa, cara. Isso é uma outra coisa que... Na outra entrevista que o Felipe fez com o Alan Nance sobre experiência, ele fala muito isso também de observação. Ele está falando de experiência do cliente, mas isso também serve para o dia a dia das equipes. Se observar o comportamento do seu time, eles falarem com você abertamente o que eles acham, talvez aí você comece a achar essa regra para o seu ambiente. Porque realmente, Baio, que a gente realmente aqui não vai conseguir dar uma receita de bolo, porque não existe essa receita ainda. Mas com certeza, cara, já dá para pensar muito no assunto e entender do seu time como é que você faz. Eu acho que tem um ponto que o Peter levantou em relação à questão de quando você começa a fazer uma liderança, você começa a perceber a importância, depois você pega um certo tesão para fazer aquilo, vira um negócio gostoso, legal de fazer. Eu acho que tem muito a ver com a questão de, assim, de você, a partir desse mindset, dessa mudança, né, de você começar a perceber o benefício disso, que é observar efetivamente quais são os resultados. E não é resultado só de indicador, no fundo, assim... Tem muito a questão humana, né, cara? De você perceber no tom da voz do cara que o cara tá afim de resolver aquele problema contigo e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem essa capacidade, até por ser humano, você conseguir perceber na postura do cara que ele tá engajado contigo, ele tá te comprando. Né? Só que tem muita questão de, assim, de observar o que o meu time faz, observar a postura das pessoas, o cara que é mais resistente, o cara que aceita mais, e eventualmente você identificar a partir dessa parte de relação humana, que você não consegue medir nenhum indicador, cara, não tem uma matemática que vai te dar isso. No fundo é questão de observação. Você precisa estar perto do seu time, cara. E aí vai muito na linha do que o Peter falou de, cara, quando você percebe o benefício que isso traz, quando você pega um prazer em fazer isso, cara, sua sensibilidade pra falar, cara, o cara tem um problema com a mulher. Eu tô percebendo, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho que no fundo começa a alimentar né, você montar um time no vestiário. Esse ponto que você colocou, é algo que acho que todo mundo tem que tomar cuidado, a gente como gestor ou como participantes da equipe, né? A situação muda do jogo, a situação muda. Então, você pode perguntar, bater uma foto do seu time hoje, entender a necessidade de cada um, quando que eles querem ir, como que quer, qual o problema que tem, mas isso pode mudar. Aí eu vou dar dois exemplos aqui. O exemplo da minha irmã. Minha irmã tá com 2 moleque novo em casa e os moleque a 1000 por hora. Ah, se ela puder ir pra empresa, ela vai, porque não consegue trabalhar em casa com os moleques. Os moleques estão toda hora batendo na porta. Sim. Ah, mas quando tiver uma idade maior, não, aí eu prefiro trabalhar mais de casa. Eu lembro de ter colocado um funcionário em home office, isso lá para 2012, 13, alguma coisa assim. Ele era o melhor da equipe, ele foi para home office, dobrou a produtividade, dobrou, atendia... Trabalhava com datilografia essa época, né? Datilografia, quase isso aí, era quase isso. Eu tinha cabelo ainda. Não era datilografia, mas tinha um máquina de escrever. No meio, aí tinha uma roteadora daquelas antigas, tinha uns negocinhos desse meio do caminho aí sim. Mimeógrafo. Não nego, né, Marco? Não vou negar. Não nego que tinha isso. Não nego que conexão era VPN, se bem que eu ainda vejo algumas empresas
empresas conectadas do mesmo jeito que era em 2012. Lá, o Duvido cara fecha a VPNzinha lá e faz sinal da cruz e vambora. Eu vi que não tinha um MS Robotics lá fazendo aquele barulho pra conectar também. Eu usei esse daí também, mas esse foi um pouquinho antes. O aviãozinho conectava no meio. Tinha esse daí também, que a mala parecia do 007, um tijolo, aquele notebook. Mas esse daí eu achei engraçado, porque ele fazia... Eu lembro até hoje que ele morava em Guarulhos, estudava na Zona Leste e trabalhava na Zona Sul. Ela fazia um triângulo em São Paulo gigante. E aí, você vai implementar home office, quero ser o primeiro a testar. Eu falei, ótimo. Antônio, vai lá. O cara dobrou a produtividade, excelente. Deu 2 anos. O cara falou, acabei a faculdade, quero voltar pro escritório. Quero voltar, já ok, já não aguento mais ficar em casa, não aguento mais 2 anos em casa, pra mim tá ótimo. Agora eu tô em outro momento de vida, quero ir pro escritório, quero fazer isso. Então, a situação muda também. Você, de novo, né, o que o Peter diz, a delegação pro gestor e a sensibilidade do gestor, Exato. acho que a empresa talvez nunca precisou tanto do gestor como vai precisar agora, para conseguir equilibrar esses pratos. E aí um pouco do que vocês viram nos Estados Unidos, acho que é bem bacana falar isso, de que não tinha muitas palestras ou nenhuma palestra falando de tecnologia. Muito né? poucas, Peter. Cara, inteligência artificial, linguagem cognitiva, metaverso, uma coisa que a gente pode falar aqui também daqui a pouco. Enfim, mas isso faz parte, de novo, da bolsa de ferramentas que você tem ali. Se você vai usar ou não, vai depender do seu dia a dia, o quanto que você vai conquistar seu cliente, aquela meta que você tem. Acho que o importante de fato é você entender se está fazendo sentido aquela implementação ou não. Um tempo atrás a gente falava muito de automação, robotização, chatbot. Pô, tem um amigo nosso aí, o Alisson, né? Mandar um abraço pro Alisson aqui. Em breve o Alisson vai estar não aqui. Alguém, pelo amor de Deus, faz o chatbot dele funcionar. O cara reclama todo dia. Puta merda, cara. Todo dia ele reclama de bot. Quer ver um funcionário. Pô, eu acho Aliás, que... quando o assunto for chatbot aqui, obviamente, Chama o o cara. Alisson é o nosso convidado. Então a gente falou muito. E aí, depois de um tempo, a gente começou a observar um outro movimento, que era a humanização do robô. Porque a gente tinha automatizado muito, deixado muito frio. Sim, e aí, sem poxa, dúvida. tem que humanizar esse robô. E aí começou a ver alguns chats aí com uma imagem, um holograma, já, enfim, mais bonitinho, etc, para chamar a atenção. E, cara, no final, se você for perceber o que é isso, você tá indo de encontro com o que o seu cliente quer. Sim. Normalmente você automatizou muito, e aí você começou a perder, e aí você começa a voltar e fala, caramba, onde que tá errado? Eu busquei, coloquei a melhor solução, a melhor tecnologia, mas eu não conquistei meu cliente. A gente tem um exemplo claro no HDI, uns 2 anos atrás, a gente tentou fazer um atendimento para tentar escalar um pouco, né, para atender o cliente num certo volume. Começou a crescer a empresa e tal. E a gente achou que o processo e procedimento fosse resolver, né? De você criar, sei lá, você meio que preparar basicamente as pessoas, criar um script X ali e a pessoa meio que vai desenrolando para coisas de maior volume e baixa complexidade, cara. Vou te falar que assim, a taxa de manutenção de cliente de contato despencou. E as pessoas não estavam menos capacitadas do que a gente antigamente. Não era só capacitação técnica. Era questão da demonstração da pessoa ali, cara, de, pô, tô conversando contigo naturalmente, tô preocupado com você. Era o tom da voz, era a forma como se coloca, sabe? São coisas que a gente não conseguia nem tangibilizar. E a gente mudou completamente. Depois a gente, no fundo, cara, da autonomia, prepara as pessoas, comemora algumas coisas ali, celebra e tal. Começou a medir alguns indicadores dessa parte mais relação humana com o cliente, e a gente voltou, no fundo, a ter um engajamento maior dos clientes com as coisas que a gente faz. Mas porque a gente procedimentou demais e tirou o fator humano, né? No fundo, a gente esqueceu do fator humano no processo de atendimento. Que aí quando você olha para a linha de frente lá, pô, cara, no fundo é a coisa básica, é um negócio que você não controla. Infelizmente, é o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, cara. Esses caras vão estar na cultura de entender o seu cliente, de prestar um serviço. Então, eu lembro que você contou uma história muito boa de um técnico lá que ficava no BTG. Não, do BTG, eu achei interessante que, tipo, o cara saiu de férias, ou ele não cumpriu um SLA, o pessoal falou, não, cara, deixa lá, é o fulano, gente boa. Até o usuário fica cara com o cara, assim, uma relação que ele aceita erros da pessoa, por falar, mas esse cara tá afim de me atender, um cara gente boa, a gente toma uma cerveja e joga bola, lá é um cara bacana. Você fala, cara, esse negócio é muito mais complexo do que a gente é engraçado percebe. Esse ponto que você tá colocando, porque as boas práticas de governança odeiam isso, né? Não, você tem que procedimentar tudo. Eu sei quem você lembrou agora, mas não, tudo bem, deixa você pra lá. não pode ter um herói. Deixa pra lá, aí deixa pra um próximo episódio, mas vamos lá.
Tira o vídeo Corta dele. essa aí. Pra esse amigo eu falava, cara, você quer fazer o IT ou o aí, tio? Aí, tio, resolve pra mim. Aí, tio, resolve pra mim. Ah, cara, mas- Ele tá mais feliz, né, mano? Tá mais feliz com o aí, tio, do que com o aí, tio. Isso que é muito engraçado, cara, mas assim, realmente, se você for seguir à risca os modelos de governança, eles vão te jogar pra isso. E a gente, naquela época, acabou entendendo que assim, já que é uma boa prática, vamos tentar. E a gente meio que moldou, isso faz um bom tempo já. Mas foi muito rápido, né? O Felipe, ele é um cara muito de dados e tal, ele trouxe muito rápido os dados. Olha o que aconteceu ano passado, esse ano. E, tal, foi no E a gente sempre teve uma proximidade com os clientes pessoal, né? E acho que esse que é o nosso segredo hoje em dia, né? O HDI e outras centrais que tratam assim os seus clientes e tal. Eu acredito nisso. Até o próprio Baioc, por exemplo, você é um cara que tá na frente comercial muitas vezes, né, Baioc? Acho que a sua relação pessoal com aquela pessoa, exceto o Patrick, que você nunca vai vender, tá? Nunca. Mas exceto ele, funciona, cara. Ele não, mas funciona. Entendeu? Até com o Peter funciona, mas... Vai chegar lá. Funciona. dia ele vende. Um dia vai ser, tipo, o ano que vem. O problema é quando ele tá quase virando vendendo pra janeiro, você, ele né? muda de empresa. Tá virando Pois é, deixa pra lá. Faz 5 anos, ou 5 anos, faz muito mais anos que ele tenta vender alguma coisa pra mim, não consegue, mas ele Mas já, consegue. mas já né? tomou muita cerveja. Já. Tá vendo, Baioc? Você ganhou um amigo. Já Não, fez, mas já é o fez que vem, happy o ano hour que no vem, Rio de falou que quer Janeiro, em trocar. São Paulo, nos Estados Unidos. Já fez happy hour em tudo que é lugar comigo, mas não consegue vender. Deixa pra lá. Um dia vai. Fica Não, mas calma aí. só voltando um pouco, que acho que é importante esse ponto que o Felipe comentou, da pessoa fazer a diferença e da questão dos indicadores ou questão dos processos. Isso é muito bacana. Acho que o último evento presencial que nós fizemos lá da HDI, quando que foi? 2019, a gente teve um painel que acho que fizeram uma pergunta pra gente lá sobre quais eram os melhores indicadores para você colocar na operação. Aí eu respondi essa daí, eu quase fui massacrado lá, mas eu falei assim, cara, indicador pra mim não é o mais importante. O mais importante é você ter um fornecedor que você tenha uma relação de parceria de fato concreta, onde ele consiga entender aonde você precisa chegar e você buscar isso junto com ele. O indicador, se você atingiu 99% de satisfação, se você atingiu 80%, ele é importante para balizar, para saber se você não está muito fora do eixo. Sempre vai ser importante o indicador, mas ele não é o mais importante, né? Você tem que buscar de fato o quanto você está conquistando seu cliente. E lá eu recebi muito disso já, de feedback de cliente falando assim, cara, seu processo tá uma merda, tá horrível, isso daqui você tem que rever tudo, mas by the way, o cara que veio me atender é bom pra caramba, entendeu? E ele é terceiro, por que você não internalizou ele? Trucando Olha ainda, que falando, legal. cara, por que esse cara tem a cultura do banco, por que você não contratou? Falando, caramba, o cara me deu uma escovada, entendeu? Que meu processo tá uma porcaria, mas que o cara é bom, então quer dizer, Aí você começou a refletir e falou, peraí, se eu tiver vários caras bons, já melhora muito o meu back. Exato, né? e aí você consegue de fato estreitar o relacionamento com seus clientes, não é porque a pessoa foi lá e fez alguma coisa fora do normal, mas que você trouxe de fato aquele sentimento. Sim. Né? Então é muito importante você saber isso, saber como que você dosa, né? O quanto que você vai seguir a risca aquele processo, você nunca vai sair fazer alguma coisa fora do normal, claro. mas você tem formas e formas de atender. É o que eu falo um pouco para os nossos colaboradores lá. Existem formas e formas de você falar não para a pessoa. Você chega para a pessoa, ela pede alguma coisa, você fala não de cara, fala, cara, esse cara é ruim. Agora, poxa, eu quero te ajudar, vamos lá. Só que o processo do banco, da minha empresa é esse. Vamos lá, vamos junto que eu vou tentar te ajudar. Poxa, muda a figura. Certeza. E foram vários feedbacks que a gente teve disso. Então você acaba percebendo que de fato tecnologia é a ferramenta, né? Sim. Você tem ela para alavancar o seu negócio e você usar ela da melhor forma e dentro de um tempo, daquele tempo que você acha que é aceitável. Agora, as pessoas de fato fazem muita diferença. Eu acho que assim, a gente tem um curso de Customer Experience, não sei se você vai falar alguma coisa. Não, pode falar. Não, é que assim, a gente discute muito a questão do propósito. Só Quero tomar mais um isso. golinho. É a questão do propósito da empresa. Então, assim, tipo, claro, tem um propósito corporativo, né? Então, sei lá, você pega a sua empresa, quando o funcionário olha que identificação que ela tem. Então, a gente sabe que tem culturas diferentes. Então, tem gente que se dá melhor numa empresa mais agressiva em termos de lucratividade, tem empresa que se dá bem mais com uma questão que é mais ambiental, coisas desse tipo. Então, assim, tem uma certa identificação com o propósito, com a cultura da própria empresa. Né? E aí acho que o gestor efetivamente tem esse papel de trazer isso para baixo. Mas acho que as pessoas estão abrindo muito mão daquele trabalho
tradicional que a gente tinha, por exemplo, sei lá, meu pai é um cara de 60 para 70 anos, que ia trabalhar num lugar que ele odiava durante a vida toda porque ele achava que era normal, que o trabalho era para isso. Né, o propósito com certeza mudou muito em relação a como é que as pessoas veem o trabalho, que aí a gente entra na questão do híbrido, como é que você mantém no fundo o cara identificado contigo, identificado com a organização. Né, então assim, a empresa tem que ter bons propósitos, a questão lá da diversidade agora entrou como uma coisa que as pessoas visualizam com pelo menos uma sinalização do negócio de que ele se preocupa com a sociedade, se preocupa com a coisa que ele vai gerar. Né? Então eu acho que assim, esse tipo de coisa é algo que os gestores têm que estar preparados para entender que assim, cara, para eu engajar funcionário, eu preciso também vender na nossa empresa, o nosso negócio, sob uma ótica de propósito social, né, cara? Tipo, não de dividir coisas, mas no fundo, assim, você não pode ser. Não be the evil, cara. Não seja um cara mau. Né? Não ganhe lucro e chicoteie as pessoas por si só. Então, assim, a relação ela mudou muito. Só que o que eu percebo é que assim, as empresas montam um propósito na camada C-level. E aquilo para chegar um gerente lá na ponta, então você pega, a gente dá curso para empresas muito grandes, tipo, as tradicionais brasileiras, sei lá, 30, 50, 100 mil funcionários, cara. E assim, você percebe, você conversa com as pessoas embaixo, meu, aquele propósito da propaganda na TV não chegou lá de jeito nenhum, entendeu? Então você não vai engajar o cara. O cara trabalha ali, tá trabalhando por dinheiro, cara, basicamente, para manter a posição dele. Então, assim, eu não sei hoje como é que a gente faz num modelo como esse para você trazer uma concepção de trabalho completamente nova, principalmente na molecada de 20 e poucos anos ali, que dá muito valor para esse tipo de coisa, num cenário onde você não tá com o cara. Eu vejo meu irmão é assim, tem esse problema. Mas você não vai conseguir, cara, agradar todo mundo. Sim. A gente já fala disso há bastante tempo, até mudando um pouco de assunto. É a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações diferentes trabalhando dentro da mesma corporação. São 4, não é verdade? São 4. É então, muita... a garotada que tá chegando agora pensa de um jeito diferente do que você comentou do teu pai, enfim, que tem uma outra cabeça. E não é que um é certo, outro é errado. É certo dentro da tua concepção, Exato. dentro do que você acredita. Então, é bem difícil. Então, acho que a questão é como que você dosa as coisas, como que você consegue encaixar a cultura da empresa, os princípios para toda essa galera. Porque é difícil pra caramba. É a primeira vez que a gente tá vivendo isso dentro do mundo corporativo. A gente vivia muito isso no dia a dia, mas pro mundo corporativo é a primeira vez. E tá difícil de contratar, né? Agora, não é de hoje, né? Acho que esse ano inteiro, porque no passado... Tudo bem, a gente estava se acostumando com uma nova situação e as tecnologias cresceram para ajudar essa nova situação, né, do home office, transformação digital, etc e tal. Então a TI cresceu em vários... porque tecnologia, né, se alguém estiver assistindo a gente e não é de TI, TI é gigante. Tem milhões de segmentos, né, dentro dela. E todos quase cresceram E para todos os serviços tem TI por trás, né, cara? Então... Só que assim, com esse crescimento, cara, beleza, a gente viu um boom, você vai ter um pouco de dificuldade no começo e tal, só que isso vem se perdurando, cara. Hoje, esse ano inteiro, tecnologia crescendo, os fornecedores contratando. Nos grupos do HDI que a gente participa, eu nunca mais vi alguém mandando currículo, cara. Segue meu currículo, se alguém souber de uma oportunidade. Cara, eu não vejo isso há um ano. E são, sei lá, 300 pessoas no nosso grupo lá. Você que tem interesse em entrar no nosso grupo do WhatsApp... bota aqui nos comentários, enfim, manda um comentário aqui que a gente manda pra você o link. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Só clicar que você entra direto no grupo lá. Mas voltando ao assunto então, esses grupos que a gente participa, esses fóruns e tal, cara, você não vê mais o pessoal mandando currículo. Você vê só o pessoal pedindo, tem essa vaga. Tem essa vaga. E começando a fazer estratégias para atrair as pessoas de milhões de tipos. Você fala, caraca, aí você começa a ver que, além do mercado brasileiro de tecnologia naturalmente estar crescendo e contratando, a gente está disputando com o mundo inteiro. Cara, a gente está perdendo, Thiago, pessoal de atendimento para outros países. E o que é exigido? É o cara saber falar inglês, ponto. Mas e o resto? O resto a gente te ensina. Você vai trabalhar de onde? Da tua casa. Você vai atender chamado, você vai atender o cliente e tal, eu vou te treinar. Então você acaba... Vou te pagar em dólar. Vou te pagar em dólar. Nada mal, né? Por sinal. Né? Não é isso? $5.000. Por que acontece? Entendeu? Não, o que acontece? A grande dificuldade era, esse cara pensava assim, putz, vou ganhar em dólar, mas vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Europa, se eu ganhar em euro, porra, mas aí... Fica longe da família. Fica longe da família, o custo de vida é mais alto também, não vai compensar tanto. Agora não, cara, agora eu ganho em dólar e euro e gasto em real, cara. Exato. Você entende? Então assim, é muito desleal essa concorrência. Mas acho que todos os assuntos que a gente está falando aqui, né? Lógico que estão todos conectados, né? Mas quando você pega em valores, foi o que o Felipão falou, é o que ajuda
a reter e também Exato. expelir os talentos da empresa. Né? Se o valor está condizendo ou não, você acaba retendo ou expelindo. Entra muito o que o Pedro falou no começo da época de namoro, época de casamento, né? Então você tem a época que você está contratando, que é o que você está falando, que é a época de namoro, eu estou contratando funcionário para cá. E aí eu acredito muito que esse movimento é o que empurra o segundo. Porque essa é uma das forças que ajuda o segundo, a empresa realmente colocar valor, a tratar melhor o cara para ela não gastar um baita dinheiro e tempo e contratar hoje e perder amanhã. Com certeza. Então você tem isso. Existe um lado, vamos pegar assim, que é positivo nessa mudança do trabalho híbrido na contratação. Aí eu vou dar alguns exemplos de ter visitado muitos clientes. Eu vou usar uma cidade aqui, que é uma cidade de Minas lá, que é Uberlândia, que tem um polo grande lá de empresas gigantes, ou até o ABC, onde eu moro, que é o ABC Paulista. E nesse lugar sempre teve uma dificuldade grande de contratação, porque o mercado, o número de contratações foi elevando o número da população do local. Sim, claro. Então como que eu contrato de outros locais? Como que um call center de Uberlândia contrataria fora de Uberlândia numa época antes da pandemia? Hoje não. Hoje você conversa com esses caras ali, o cara fala, eu tenho 2.000 funcionários e tenho 1.500 mesas. Se tiver que voltar todo mundo para dentro do meu call center, eu nem consigo, eu tenho 500 fora. Esse cara começou a contratar no Acre, começou a contratar no Maranhão, começou a contratar em qualquer lugar. Então, você tem acho que um bem social disso, de você não ter que contratar gente só na Faria Lima em São Paulo. Você pode contratar pessoas no Brasil inteiro. O quanto que isso é de inclusão? O quanto que você consegue trazer mais profissionais? Aí o que isso joga contra? O exemplo que vocês estavam dando. Do mesmo jeito que eu contrato em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, tá vindo contratar aqui no Brasil as pessoas qualificadas. Então, A sorte do brasileiro, das empresas, é que ainda a fluência em inglês é baixa. Então a gente vai perder. Os números é de 1 a 2%, 1 a 2%. do Brasil inteiro que fala inglês fluente. Exato, então você vai Muito perder baixo, para né? Portugal, você vai perder talvez para algum país assim, mas que fale português. Mas, cara, o inglês realmente é muito importante. Só que tem uma outra coisa, né? Que assim, a gente tem um plano educacional também de formação de De mão de base. obra qualificada, de TI, uma questão matemática, enfim. E o que a gente percebe é que assim, empresas grandes de software brasileiras estão contratando gente lá fora. Então os caras estão contratando funcionários nos Estados Unidos para trabalhar em algum tipo de área que você não precisa ter uma mega comunicação. E a base de desenvolvimento, parte da base de desenvolvimento está lá fora. É brasileiro contratando aqui na Argentina, sem saber falar, não Sim. precisa nem falar português. Você sabe desenvolver software? Faz aí. Não, se tem um vamos portunhol- conversar em tem um espanhol, portunhol falar ali, em vamos que portunhol, vamos, é. sai do outro lado. Então eu contrato aqui também. Então a gente faz isso de um outro lado. Aí uma outra discussão, eu acho que a pandemia aí uma outra discussão, agravou mais ainda o gap social, que você olha assim, o mercado de TI não falta emprego. Pô, pro resto da população inteira brasileira é o Exato, contrário. exato. Então assim, como aí existe também, acho que todas as empresas estão trabalhando isso, o BTG abriu um instituto de educação para isso. Perfeito. Pô, o Google investe muito em educação aqui. Como que eu tiro o gap dessas pessoas? Como que eu preparo essa nova geração também? E aí é coisa na casa dos milhares. Como que eu trago 5 ou 10 mil pessoas com conhecimento em tal tecnologia nos próximos anos? Para você começar a fomentar o mercado, você ter pessoas preparadas para isso no Claro, futuro. isso aí vai porque chegar, hoje, né? Essa conta vai chegar. hoje não certeza. tem. Não é verdade. Hoje não tem. E aí entra a guerra, né? Pô, o cara que ganhava tanto aqui vai ganhar o dobro ali, que vai ganhar um pouco ali, que vai ganhar um pouco ali, porque não tem recurso. O nível sobe. E é muito louco isso, porque tem alguns países também de língua portuguesa da África que estão começando também, as empresas brasileiras contratando esses caras. Então você começa a ter um intercâmbio muito louco, né? Porque a nossa moeda é fraca frente ao euro e ao dólar e talvez um técnico brasileiro se interesse por isso. Da mesma forma que uma moeda num país africano é mais, menos valorizada e o cara se interessa em vir pro Brasil. Ou então uma empresa muito grande brasileira que tem o poder de capital de trazer um cara, de qualquer lugar do mundo. Então, Sim, eles têm. cara, virou um negócio assim muito difícil de controlar. Ou seja, a gente volta naquilo que a gente estava falando. Virou a globalização mesmo. Por né? isso que é muito importante o que o Peter falou do gestor. Se o cara tá ali dentro, compartilha com os valores, tem um propósito, tá bem colocado, tá se sentindo bem tem o tal do employee experience lá em cima, ele fica por isso. Em resumo, se o seu turnover é maior, a isso. culpa é sua, né, cara? É, Isso aí, cara, é essa isso, é a realidade. Felipão, Né? é. Isso, cara... Você vai deixar Não muita existe. gente triste agora. Não, existe uma coisa Mas é que não isso, tá... cara. Existe Mas uma é coisa que não verdade. tá na mão do Mas gestor. Não, tô brincando. Tem uma coisa que não tá, que você olha Muito assim, simplista, né, cara? teve muitos CIOs que eu conversei, que o cara tinha um time, que era aquela empresa que só contratava pessoas no Brasil que falam inglês fluente.
O cara perdeu 70% do time. E ele até brincava que tinha bandeirinha dos países que perdi. Eu já perdi pro Reino Unido, já perdi para Portugal, já perdi pro Canadá, já perdi pros Estados Unidos, já perdi pro um monte. Porque a conta é difícil. Sei lá, se esse cara ganha 10, 15 mil reais por mês, que já é um baita salário. Sim. É um baita salário. Brasil, É um salário muito bom. do Petra A tá empresa vazio. vem de fora Tá ruim pagando esse 5 mil dólares pro cara. 5 mil dólares aqui. O cara tá saindo um salário de 12 para um salário de 25. Coisa pra caramba. Então, é uma diferença muito grande. Aí, tudo bem, mas aí é a exceção. O cara vai sair, mas saiu para um negócio... Sim, sim. E mesmo assim, esse cara, se você ainda tem ele muito bem na sua gestão, você fala, pô, meu, mas lá você não vai ter plano médico, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Você já pôs na conta o que você vai pagar? Será que compensa mesmo? Você ainda pode ter Qual uma que é o chance dinheiro de nessa reter. balança aí? Na cada visão de vocês? Quanto que o dinheiro tá nessa balança da questão de... Porque me dá a impressão Eu que acho assim, que ele é grande você- parte, Felipe, mas ele não é o principal. Acho que ele faz a pessoa balançar, mas ele não é o principal, nem é o fator número 1 para a pessoa sair da empresa. Mas Na maioria já foi. Não, se é ele Já sozinho, acho foi. que o número que ele tá falando, se é esse fator sozinho, exclusivo, talvez o cara não vá. Exato. Entendi. Mas aí some esse fator, o cara soma, mas meu gestor é ruim, mas isso é aquilo, mas a empresa não me valoriza, a empresa não diz, então vou embora. Então segue, mas ele sempre soma mais fatores, não é só o dinheiro. Porque eu vi muito cara desse ainda que a empresa quase que empatou e o cara foi. Foi. O cara foi embora. Ou Então, até por menos, né? Você pega já. pessoas que saem por menos. Sim. Mas o que eu vejo é, independente da decisão da pessoa, quando você tem essa afinidade, quando o gestor é próximo, no mínimo, o que eu percebo é, no mínimo, a pessoa que está saindo ou que está na pretensão de sair, ela vai te dar a oportunidade de conversar com você e falar, cara, tô com essa proposta na mão, Sim. a situação é essa. o que que você E acha? aí, o Vai que ter você ouvir. O acha? que você acha? Vai ter que E ouvir. eu vi isso várias vezes. E às vezes a diferença salarial, ela é o dobro, por exemplo, e a pessoa não vai por essas questões. Agora, tem outras que até o gestor vai falar, cara, até eu, se tivesse essa proposta na mão, eu estaria indo. Então você cria essa afinidade para a pessoa, que às vezes você perde ela num primeiro momento, mas daqui a pouco ela tá de volta no seu time. Sim. Né? Então, no mínimo, você consegue conversar com as pessoas e ter a oportunidade de reverter um cenário antes de você perder a pessoa. É isso que eu vejo. Não que você vai deixar de perder, mas se você consegue ter a oportunidade de trabalhar com a pessoa. Mas esse cenário que a gente tá falando é exceção da exceção. É o cara que tá saindo para um dobro de salário que vai mudar muito a Sim, vida sim, dele. claro. Exato. Aí ok, mas aquele que sairia por 5 ou 10% não a sai. mais, ele não, se o gestor fez o trabalho direito, se a empresa tem um ambiente correto, dá a opção de trabalhar, isso é uma das maiores retenções. Eu lembro muito, ultimamente estou falando muito, engraçado como mudou até o perfil, né? Antigamente eu vendia para caras assim, igual o Peter, assim, ainda vendo, né? Ainda Bem conversa ainda com engravatado, caras assim, de TI. Menos pra ele. Mas hoje o RH procura muito a gente. É engraçado porque a conversa de alguns anos pra cá veio muito com áreas de negócio, muito com o RH, porque o RH quer entender como que eu retenho, assim, a preocupação dele hoje, eu tenho 25 mil funcionários no Brasil e só 3 mil tem e-mail. Assim, o básico do básico. Então, assim, como que eu mando uma informação pro cara? Como que eu mando uma informação na rua? Como que ele sabe da live do presidente? Como que ele vai acessar? Como que ele vai acessar a propaganda que eu fiz pro Black Friday? Até eu fiz uma propaganda pro Black Friday e mandei para todos os funcionários. Mas você mandou como? Por onde? Se o cara não tem... Você avisou 1 a 1 de boca, você tem rede social, você não tem, você pôs um site de internet, o cara pode acessar. Então, assim... Como que eu uso? Hoje, o RH está muito preocupado com isso, porque a grande massa dos brasileiros que a gente está falando, o cara está saindo por pouco pro lado. O cara sai por pouco, assim, é um 10% a mais, 15%. Que pra ele não é tão pouco assim, né, Bar? Não, pra ele não é pouco, mas se ele desse a chance de falar com o chefe, O chefe o chefe ficaria, poderia ter sim. empatado, poderia ter deixado ele ficar. Ou até dar Se uma o ambiente perspectiva, tá legal, ó, uma você tá gostando do ambiente, perspectiva olha, diferente. em tal época, no virada de quarto, em algum momento ele consegue fazer ali, né, o ajuste, né? Agora a pergunta que não quer calar é: como é que a Lusa consegue reter os seus jogadores Não hoje? retém. E ela tá nessa situação por causa disso. Por causa disso? Não, mas a Olha Lusa isso. tem jogador ainda? Eu não sei. Fala a escalação da Lusa aí, Felipe, vai. 3 jogadores. Pra isso que eu nem sei mais, porque o negócio 3 mudou, assim, quem não tem dinheiro é aquele negócio, né? O turnover é gigantesco. Então, assim, no campeonato todo você perde metade do seu time. Tá vendo? Dinheiro é importante. É isso daí, Dinheiro é é isso daí, é o turnover. Não, mas não é, turnover. porque qual que é a perspectiva do cara? Quando você olha, sei lá, a gente dá curso de Customer Experience lá, você tem 4 pilares. Plano de carreira,
relação com o gestor, relação com a equipe e o quanto ele se identifica com o propósito da empresa. Não, pega a portuguesa ali e fodeu, velho. Não tem. mas aí você olha. Relação com o manager. Pô, não dá. Eu sou São Paulino, não quero, né? Faz tempo que eu não comemoro muita coisa também. Não posso, deixa pra lá que a gente não pode nem tirar muito sal, porque faz tempo que a gente não comemora nada. Mas assim, comemoramos o Paulista esse ano. Não, mas você começa. Você percebe o mas cara é um exemplo que dinheiro só não resolve. Não resolve. Você paga. O São Paulo tem uma folha salarial gigante. Sim, sem dúvida. Ó, jogadores bons de nome, em nome, né? Bom essas coisas. E o engajamento da equipe? Não, zero. Não tem. Não tem engajamento, aí não tem vontade, às vezes falta. Não, você viu, no futebol você consegue fazer muita relação com o mundo corporativo, né? Você faz. O pessoal, agora eu tava por da portuguesa agora no campeonato que vai começar. Pô, o pessoal eles levaram os jogadores pra dentro do museu que tem lá no clube pra contar um pouco da história. Que no fundo é uma questão uns 3x3 de metro quadrado, assim, coube todo mundo, é isso? O museu deve ser o clube mesmo, é o clube é o museu. Não, tem muita taça lá. O clube é o museu. O estádio, levaram lá no estádio. O estádio, aqui ó, o estádio aqui ó. Não, que muita gente já tentou comprar. Eu vou levar vocês lá saber quanta taça tem naquele negócio lá, mas enfim. Vou botar um ponto. Não, mas eu achei interessante assim, quando você olha por esses pilares de gestão de pessoas de engajamento, é um negócio assim, o cara não conhece nada da história, não tem nenhuma identificação. Cara, você começa a contar. Tá, pô, negócio de imigrante, que não sei o que, com o país, com a pátria, não sei o que, sabe? O cara começa a olhar pra história e sentir de alguma forma que aquele negócio é mais do que simplesmente aquela relação dele profissional, jogar bola e ganhar um salário no dia seguinte. Sabe, tem uma corporação, tem uma organização, uma questão, uma história por trás, que eu acho que está muito ligado na questão do propósito. Eu acredito muito de o cara se identificar, e aí o gestor, eu acho que o gerente nesse aspecto, o gestor ali, é o cara que, no fundo, vai trazer essa comunicação não só com a organização, mas também de ele passar que ele está preocupado com o cara, que é aquilo que a gente está falando. Pô, o cara brigou com a mulher, sabe? Você sabe, cara. O cara teve um problema familiar. Você está percebendo que o desempenho dele caiu, que ele está mais triste, que a reunião não está legal, entendeu? Então, essa sensibilidade que o humano tem que ter agora. Infelizmente, cara, a gente precisa muito mais disso. E nesse momento de híbrido, sinceramente, eu não sei como é que você pega essas entrelinhas ali, cara. E quanto mais qualificado é a vaga, mais mosca branca, né? Mais híbrido, mais difícil é de reter. Eu lembro nessas conversas com o RH, um dos fatores que está pesando para muitas empresas que a gente conversou, o modelo híbrido, ele vira a segunda ou a terceira pergunta que o cara faz na conversa com o RH, a primeira conversa. E depende da resposta, o cara não abre nem para escutar o salário. Então assim, você tem modelo híbrido? Tenho. Ah, ok, segue. Não tenho? Ou se tem, como que é o modelo? Não tem nem modelo segue, híbrido? Né? Cara, não, obrigado, não quero nem discutir, porque eu moro longe, porque eu dou valor no meu futebol de quarta-feira à noite, eu dou valor na minha academia, eu quero levar minha filha na escola, minha vida tá toda aqui, então não quero mudar. Teve gente que, eu conheço pessoas que mudou para o interior. Teve um amigo que comprou uma fazenda, o cara comprou uma fazenda e virou um fazendeiro, tá trabalhando dentro da fazenda. Então assim, as pessoas mudaram o estilo de vida. Cara, e aí o que é bom, você não sabe se o cara vai querer voltar, vai sair da praia, vai sair de tal lugar, não sei. Difícil, Vocês têm visto o RH se mobilizar para esse tipo de coisa? Vocês têm visto assim, no geral, as áreas de RH interessadas e preocupadas com o cara, que esse momento assim mudou de uma forma onde eu preciso trabalhar com o gerente da área XYZ para poder efetivamente colocar todo mundo numa outra forma de trabalhar, né? Porque no fundo não só a área de TI, então a gente tem aí várias áreas administrativas que entraram nessa. Aí minha pergunta é, o RH, que é o que você está falando, vocês têm sentido que eles têm abraçado essa causa, apoiado a gerência, apoiado os gerentes operacionais de outras áreas e tal? Vocês têm visto isso? Sim, mudou bastante, né? Antes o RH era muito afastado do dia a dia. Sim. Hoje ele tá junto com você. Fala, tá bom, Peter, pô, você quer contratar, precisa de tal vaga, vamos juntos. Qual que é a dor aqui? Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Então ele tá muito junto do dia a dia, ele tá vivendo, né, de fato ali a nossa dor como gestor, como time. E aí é muito mais fácil de trabalhar a vaga, enfim, de trazer esses talentos para dentro da empresa, né? E de novo, tudo descentralizado, não precisa mais estar no eixo Rio-São Paulo, não precisa mais estar dentro do Brasil, pode ser em qualquer país, enfim. E aí você usa a tecnologia a teu favor, né? Sim. Você faz o que eu você perguntei quiser. Isso até porque assim, eles têm uma fundamentação técnica, né? O cara é formado naquilo. Então, assim, para ele entender esse lado humano é muito mais fácil e conseguir preparar a gente para fazer isso. Eu acho que isso naturalmente do cara de TI é mais complicado, ele precisa desenvolver, isso é mais duro, né, de desenvolver. Por isso que eu pergunto do RH, porque eu acho assim, eu sempre senti um pouco de falta, que é o que o Pedro tá falando, para mim era muito afastado. Sabe? Então o gerente, você conversa com os gerentes da área, a gente dá muita consultoria, né? Vende e tal. Mas se o RH ele tá aqui participando de um processo de montar plano de carreira, job description, não sei o quê. Cara, os caras assim estão sempre boiando nas coisas. Sempre não, mas muitas vezes. Muitas vezes
o RH sempre vai precisar da ajuda do tomador dentro da empresa, digamos Perfeito. assim. Como que eu crio um job description para um cara que está fabricando pneu? Pô, Sim. ok, é uma coisa, para um cara de tecnologia é outra, para um atendente é outra, para um cara de shopping é outra. Mas o problema do turnover, o problema da contratação, o problema do pertencimento, como que eu engajo, como que eu coloco, como que eu faço aquela pessoa sentir que ela é parte da empresa, ela ter as informações da empresa, ela ter o DNA da empresa. Aí vem a função muito grande do RH aí dentro. E o RH tá se preocupando, eu até falo que o RH virou até um comprador de tecnologia. Sim. Porque quando você entra nisso, em informação, em coisa, você está falando em, você precisa ter uma intranet, você precisa ter uma rede social, você precisa ter uma ferramenta de comunicação. Legal. E que às vezes se o time de tecnologia daquela empresa não evoluiu nesse assunto, o RH está tomando a frente porque ele precisa ter isso documentado. Onde está o contra-cheque de quem está em casa? O cara que está em casa, eu estou em casa, eu nunca fui para a empresa. Onde que eu vou procurar meu contra-cheque? Onde que eu vou procurar como eu peço vale transporte? Onde eu vou procurar as informações? Então, as informações simples de RH pode estar num bot, pode estar num chat. Aí você pode colocar em várias soluções. Mas o RH está tendo que se preocupar para isso. Como que eu faço uma entrevista virtual? Como que eu consigo saber se a pessoa é boa ou não numa entrevista virtual? Vou contratar em que cidade, estado, país? Vou ter que mandar ela para minha sede? Vou ter que tirar da sede? O que eu vou fazer? Então, eu até brinco que sobrou um monte de abacaxi para o RH descascar aí durante essa pandemia. Sobrou muita coisa que o RH está tendo que se mexer. Legal. O RH das grandes corporações, eu vejo que está se mexendo bastante com isso. Senão não aguenta, né? Sai muito... É muito custoso o turnover, né? Muito custoso o cara ficar ali, contrata, sai, contrata, sai, contrata, sai. Quanto custa isso para a empresa? Tem várias pesquisas, várias coisas que falam isso, mas custa muito caro. Tanto que tem empresa, a maioria das empresas multinacionais que eu conheço, elas pagam dinheiro para o funcionário interno indicar alguém. Abriu tal vaga. Se eu indicar o Peter para a vaga, ele passar e foi, eu ganho uma bonificação disso por ter indicado alguém que tem aquele perfil daquela vaga, de tão difícil que tá achar. Mas também você é responsabilizado ou você se torna responsabilizado pela pessoa que tá lá depois, Sim, tá certo? direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Né? Direto É complicado. E olha pro RH como isso é legal. Porque se o Peter, amigo, eu vou convencer ele a vir, eu ainda vou fazer o trabalho de convencimento dele. E ainda, como eu vou fazer o trabalho de convencimento? Exato. Peter, eu não quero que você faça muita besteira no começo. Senta aqui, deixa eu te ensinar um negócio aqui, ó, pra você não errar aqui, ó. Aí você vai... Você já dá um coach ali. Você dá um coach. Então você faz um trabalho e outro, meu. É um cara que gosta da empresa vendendo o outro. Claro. Aí entra se eu não tô engajado, como que eu vou indicar alguém? Então você, de novo, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Isso aí. E o tal do metaverso, hein? Aí a pergunta, assim, eu vou falar do lado de tecnologia, né? Eu vejo todas as empresas de tecnologia investindo muito nisso no metaverso. Ele é uma evolução de vários fatores. A gente precisava de mais 2 horas, mais 2 garrafas aqui para falar de metaverso. E vai ter, nos próximos episódios aí, galera, a gente vai falar disso com mais profundidade. Mas é legal a gente falar rapidinho disso, porque tá muito em voga, né? A grande mídia tá falando. Esse é o ponto, né? E as pessoas, tanto de tecnologia como não tecnologia, tão curiosas, né? O que é o tal do metaverso? Aliás, essa semana a gente publicou um artigo do Davi Lemes, que é um cara fantástico, conhece muito de vários assuntos, mas metaverso ele tem se estudado muito. E ele publicou no blog do HDI um artigo sobre metaverso na educação. Quem puder ler, só entrar lá no site hdibrasil.com.br, no blog, ler, é bem legal. Mas eu queria ver com vocês o que vocês acham que isso vai afetar no mundo corporativo. O que vocês têm lido, têm visto? Cara, como quase tudo que a gente vê no mundo corporativo, isso daí nasceu na casa das pessoas, para as pessoas, né? Todo mundo fala de metaverso, automaticamente lembra de Second Life, por exemplo. Acho que é o exemplo mais prático aí para falar de metaverso. Dedura a idade, tá? Para os novos aí que não sabem o que é, dá um Google aí. Aí pode falar de Fortnite. Dá um Google aí. Eu estudei um pouco para essa nova geração, eu não conheço. Mas subliminar do Baiac. Roblox, Fortnite, aí tem vários aí da molecada não. Mas enfim, é um negócio que nasceu aí no pessoal e foi pro corporativo pelo fato de ver, de fato, uma grande vantagem aí de penetração para você chegar até as pessoas, até seu cliente, para você vender a tua marca, vender o teu produto. Tenho visto muito isso. Os bancos, principalmente a indústria bancária, ela está entrando agora. Existem grandes bancos já
fomentando a entrada no metaverso. O Banco do Brasil é um que divulgou semana passada a parte de parcerias, esportes, etc. Mas não vi ainda nenhum case voltado de fato a um case corporativo. Acho que isso tá para vir ainda. Acho que é o futuro certo já. É mais uma ferramenta que a gente vai usar, inclusive para a parte de colaboração. Quando você fala, poxa, nesse mundo híbrido que a gente está falando aqui, de você juntar pessoas de um ambiente, né, dentro da empresa e em casa, você consegue transportar a pessoa para um ambiente virtual, onde ela se sente parte daquilo. Então, daqui a pouco você vai estar participando de reuniões onde eu estou falando com pessoas e com hologramas, por exemplo. Exato. Que ela está em outros lugares e ela tá, a sensibilidade dela está sendo maior de presença, né? Uma sensibilidade maior de presença naquele momento ou com aquelas pessoas. Então, acho que é certo que a gente vai ter isso, está alavancando demais, mas eu acredito que ainda precisa de bastante investimento e a sacada vai ser quem vai conseguir unir o mundo virtual ao mundo físico, tendo esse híbrido também, de uma forma saudável dentro da empresa. Eu acho que talvez seja nesse ponto aí. Eu acho que no fundo, talvez todo esse ponto que a gente colocou da questão de você tentar dar um pouco mais de realidade para você ficar só se vendo na tela com outra pessoa, você pode entrar como uma ferramenta que pode ajudar eventualmente você, né, ter um ambiente que parece um pouco mais humano, assim, né? De você estar junto com a pessoa, você não tá, mas no fundo o negócio... Simula, né? Simula, exato. Simula cada vez mais, cada vez mais. Aliás, o evento do HDI foi um exemplo de metaverso, né? O Gil Giardelli, que foi um dos palestrantes, falou pra mim, nossa, Thiago, eu vou falar de metaverso na minha palestra. O evento de vocês é em metaverso. Eu falei, caramba, não conhecia nem a expressão. Né? E que a gente tentou fazer justamente o que o Peter falou, colocar as pessoas dentro de um ambiente virtual em que elas tinham um avatar e pudessem, né, conversar, trocar ideias e tal. O sucesso se deu muito por conta disso, eu acho. Já existiu um estudo sobre isso, que a gente não conhecia, né? Porque o metaverso ficou famoso agora, né? Nos meses pra cá. Mas quando a gente lançou esse evento com essa plataforma, a gente não imaginava que isso era um metaverso. Pra gente era uma plataforma 3D, legal. Exato, 3D, só que a gente não tinha uma definição. Não tinha o nome, ninguém tinha dado um nome. Inclusive, se fosse hoje, o marketing seria outro. Eu ia falar uma plataforma metaverso, não sei o quê. Você pode fazer pro próximo ano já. Assim, eu vou responder a sua primeira pergunta de um jeito diferente. Assim, o metaverso vai vingar? Eu acho que não, porque já vingou. Eu acho que já foi. Essa resposta a pandemia acelerou, né? A pandemia acelerou. A pandemia acelerou, pelo menos, exatamente o que o Peter falou, no mundo físico. Eu vou falar assim, as minhas filhas acho que passaram bem assim em amizade, em coisas, em interação com as amigas na pandemia, por causa do metaverso. Essa história de Roblox, essa história desses joguinhos. Eu escutava muito minha filha, vem na minha casa, acabei de construir minha casa, fiz tal coisa. Chamava as menininhas na casa, ficavam conversando ali, brincava, ia pra, vamos na roda gigante, vamos em tal lugar. Então, existia um mundo ali no celular, que ela ficou naquele mundo e a pandemia talvez foi mais simples para onde a gente estava, do jeito que a gente estava, dessa maneira. Agora, vai chegar no mercado corporativo, eu também acho que já está chegando, já está entrando. Talvez a porta hoje, aí qual é o limite? Não sei, aí talvez a pergunta aqui, qual é o limite? Até que limite? Eu vou trabalhar dentro de um metaverso 8 horas por dia? Talvez algumas pessoas vão, e uma das formas híbridas vai ser isso. Uma das formas híbridas é metaverso. Eu trabalho dentro do escritório que está dentro do metaverso. Talvez, inclusive, o metaverso, né, que diminui aquele gap entre o presencial e a pessoa que está em casa ter o mesmo acesso à informação. Isso pode ajudar, né? O Second Life, eu já discuti muito isso, eu comigo mesmo. Sabe aquelas conversas de maluco? Que assim, mas isso não é o Second Life, mas não foi? Não é. É uma baita evolução. Talvez, assim, vou falar aqui minha opinião, talvez o Second Life era um cara que estava à frente do seu tempo, não tinha tecnologia suficiente pro... Infra pro cara fazer o que ele inventou naquela época, o negócio talvez não pegou quanto vai hoje, mas hoje, assim, já foi. Mas super importante ter existido, né? Foi porque é um negócio assim, ok, legal, entendemos o que é. E muitas empresas investiram muito dinheiro com foco de marketing. O foco ali era marketing, era stand, isso. Eu acho que vai ter marketing também dentro do metaverso, mas vai ter mais interação.
do que tinha lá no começo. Mais relações, né? Mais relações. Mundo de Matrix, hein, Não mano? sei se alguém viu cara, aquele... muito louco. Você viu A aquele parada vai show ser muito louca. do ABBA? Acho que o ABBA fez um... Tá voltando com um Ah, show falaram disso, é que é verdade, 100% cara. holograma no É isso estádio aí. que monta e desmonta. Agora a gente E você começa vai a falar com a galera de 50 de pra 50 cima. né, anos, pô? de 50 O cara vai falar anos, de cara. aba aqui. Mas pô. boa cara, parte do nosso público, Não é muito viu, meu, galera? não é muito meu, Deixa meu pra lá. estilo de música. Não, mas- também não é meu estilo de música, mas tem do musical lá que ficou famoso, assim, tirando o estilo de música aí, que também é o Mamma Mia, né? O Mamma Mia lá, o musical. Cara, ok, legal. O Peter assistiu muito o musical. O Mas cara deve ter um vinil na casa dele até Eu hoje. tenho, isso certeza, daí, eu com certeza. Tudo empoeirado, O Pedro. Abba, né? Não, pior que o Abba é de antes de eu nascer ainda. Deve ser o bisavô dele. Esse já vem antes de eu nascer. Mas eu achei legal o jeito que o cara fez. O cara construiu um show em holograma. E você vai lá, assiste lá de dentro. Pô, com o metaverso, você vai poder comprar talvez um ingresso aqui no Brasil e assistir os caras no holograma que o cara tá lá fora. Então, pra essa parte de entretenimento, eu acho que vai chegar mais Forte, rápido do que a gente entendi. imagina. Com certeza, mais rápido sem do que a dúvida, gente imagina. sem dúvida. Pra parte de treinamento, inclusive corporativo, não tenho dúvida nenhuma. Aquelas coisas de evento que algumas empresas fazem nos Estados Unidos, que juntava 40 mil pessoas, será que vai juntar 40 mil pessoas ou vai É o ser que a no gente tava modelo falando, que né? vocês fizeram do HDI? Vai ter 5 mil e 15 mil online. Exato. Será que eu vou querer ir até os Estados Unidos Sim, para ver um sim, evento exato. que eu poderia ver da minha casa online? Algumas pessoas vão querer ir, Claro. outras não vão. Quem vai comprar Muamba tem que ir, né? Quem vai comprar um Amba, quem vai sair e voltar com 3 malas igual o Thiagão vai. Quem não vai, ok. É isso aí. É outra coisa. Mas total, Baioc, é isso aí. É isso aí. Mas, Eu concordo com e a você. última pergunta é: será que a gente estaria discutindo o metaverso do jeito que está hoje se não fosse a pandemia? Aí essa essa é uma discussão de mais 2 garrafas aqui. Já contabilizei 6 garrafas, viu? Poxa, pois No, é. no Só plano tá do Baioc. servindo ainda. Não, Não, mas tá o se Ba- convidando pra fazer uns 3, 4 podcasts. Cara, mas acho que Não, o Baioc o- tá convidadíssimo. Pô, eu tô aqui, tô muito bem atendido. Queijinho, vinho, água, bom papo, amigos, cara. Sensacional. Zoando a luz, pô, então, bora. Zoando a luz. Eu consegui achar alguém pra eu zoar, porque eu sou São Paulino, é difícil achar alguém pra você zoar. Faz tempo que... Tem um cara, faz tempo que eu não zoo alguém. Isso que eu ia falar. Eu O tava São com Paulino não tá saudade de conseguindo zoar alguém. ninguém, cara. Não, tá difícil, não consegue. Outro dia eu fui numa reunião, entrei no Uber, tá? A gente começou, porque o pessoal do Uber gosta de trocar ideia de futebol sempre, né? O motorista lá conversando de futebol e tal, ele, que time você torce? Tá, o São Paulo ali. Ah, então... Não vou nem brincar mais, Vamos falar de, sei Ô lá... dó, hoje o dinheiro. Vamos falar de você, ô vinho dó. aí, vamos falar de cerveja. Beleza. Os caras nem querem Não, conversar talvez, isso no com a gente. talvez no metaverso a Luz Avá vai saber. Você põe lá a molecada pra jogar, é virtual jogador mesmo, é virtual, robôzinho, né? Desde Pô, que a Lusa virtual? tem um bom desenvolvedor lá, cara, Já tá temos um resolvido. time de esportes lá, que tá rolando. Então, de repente, aquela molecada consegue fazer os bonequinhos virtuais fazerem alguma coisa. Os jogadores mesmo. Faz um robô lá simulando o Denner, né? Um robozinho simulando o Que- Denner, aí isso Mas é... sabe o que eu achei interessante da portuguesa? A resiliência dos caras, meu. Tipo, eles vão, voltam. O Felipão é um cara que sempre, quando ele tá nervoso, ele fala, não quero mais saber, vou torcer pro Vasco. Sei lá, ele inventa qualquer coisa assim. Que é de origem portuguesa e tal, sei lá. Ele tá sempre pensando nisso. Vou torcer pro Porto, vou torcer pro... Qual é o time que você gosta lá de Benfica. Portugal? Pô, mas Benfica. eu não Só tô que te não, zoando cara, ele agora, sempre não. volta. Ele sempre volta. Olha, Entendeu? eu não quero te zoar não, só quero perguntar assim, a Lusa tá jogando que do Paulista e do Brasileiro... O brasileiro tá lá, jogou Série D esse ano, acho que nem Série D não vai ano que vem, né? E Paulista Série A2, segunda divisão. Eu Esse não aí entendo, tem uma chance. Já tá perto ali no Você tem Paulista. uma chance. Pô, e tem uma torcida de empresários, os caras engajados, né? Tipo, a colônia portuguesa é uma Cara, mas colônia, é quando uma você- colônia próspera. Por que vocês não Não, fazem é quando alguma mistura coisa, cara? cérebro com paixão, cara. A parte passional do cérebro, e quando ele domina o resto, que é os caras lá. Cara, mega bem sucedido financeiramente, mega empresário e tal. Vai discutir futebol. O engajamento, Desanda a o maionese, engajamento, o mano. interesse. Desanda, né, Fê? É porque é muito amor. Ah, mas São Paulo também é assim. Quantos caras empresários tem lá dentro? Ah, é, mesma Bons. coisa. Cara, misturou um pouco de paixão ali no meio pra tomar uma decisão. O negócio Por tá isso que o jogando. Bragantino tá indo bem. É isso, cara. Clube empresa, isolou o cara no interior de São Paulo, deu tranquilidade, Tranquilo. qualidade de vida, padrão. O cara tá ali sossegadinho. É isso aí. É isso aí. Verstappen campeão da Fantástico. F1. Cara, clube e empresa não misturou paixão, melhora um pouco a performance por um tempo. Profissionalismo, né? Só que não tem torcida, né? Não tem torcida, né? Pouca. Mas parabéns pela coragem de chegar Obrigado. com a É, camiseta. não, precisa Pô, ter Não, na coragem abertura eu pra precisaria superar. vir com meu manto, senão, porra, não ia ser a abertura do programa, né? Você vai ver, ele vai todo o programa ele tá. ah, só tá preocupado se vai sujar, né? Sujar ele não tem onde fabricar mais camisa, né? Tem que contratar uma eu nem uso, costureira. eu nem Tem que uso mandar essa camisa. fazer, Felipão. Eu nem uso mais.
Essas Essa camisas era- retrô. Mas essa é retrô, hein? Oficial. Essa é retrô, ele comprou, É, ó. não, então, não, tipo, Não, mas daí eu, os caras devem mas usar eu até guardo o hoje. que você falou, né? Eu também não sei até onde vai. Então, assim, eu já nem uso as camisas portuguesas, eu não uso mais, mano. Deixa tudo guardadinha lá, porque aquele negócio Relíquia. vai virar relíquia, com certeza. Daqui 100 anos você vê mais um bisneto, tataraneto, cara, o cara vai olhar e falar, Camiseta placa preta. isso aqui vale. Tá certo. Mas enfim. Mas é isso aí, galera. Acho que a gente já falou bastante, né? Acho que o pessoal ali da nossa audiência, né? Galera, obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora, quem ficou. Pra quem não sabe, a gente vai fazer uns cortes também, tá? A gente vai seguir aí as boas práticas do podcast, que o pessoal tem feito isso, que funciona muito bem, né? Eu, como um espectador de podcast, eu assisto muitos cortes. A gente vai cortar também as partes mais legais aqui. E toda hora a gente vai jogando Vai aqui sobrar 5 minutos, pessoal. A gente manda o original pra 5 vocês minutos, depois, é, fica pode ser tranquilo. isso. Vai sobrar 5 minutos. Vamos fazer um vamos ver bate-papo VHS, diferente né? depois aí. Eu espero que sobre um pouquinho mais, tá? Senão o ROI não vai fechar, a conta não vai fechar. O gestor financeiro aqui vai me chicotear aqui essa semana. Mas, galera, obrigado pela audiência aí, Peter, Baioc, Felipão, obrigado por show. vocês terem vindo. Espero que Parabéns vocês aí tenham gostado. pela iniciativa de fazer Obrigado, esse podcast aí, fantástico. Parabéns mesmo. Pô, Muito obrigado. bom mesmo, Obrigadão. galera. Grande Pô, prazer obrigado estar aqui. vocês pela Modelo abertura. inovador, bem legal. E E foi divertido, né? A gente gostou de fazer, a gente pelo menos. Parece Não, que foi Não, a bacana, gente também, não. cara. E é uma indústria que precisa disso, né? Às vezes a gente A nossa vida é muito não dá séria, soluções, cara. mas a gente dá reflexão, né? Acho que a ideia do A board ideia é é essa. isso, cara. Vamos. Não vamos teve fazer uma tanta reflexão dificuldade do- assim de achar 2 palhaços de circo, não. Vamos lá. Mas o dia a dia da nossa, assim, só pra concluir, né? O dia a dia do profissional de TI, ninguém liga pra gente pra dar bom dia. É isso aí. Alguém liga pra gente pra dar bom dia? Não, cara. Geralmente o cara tá com um problema. É isso aí. E ele precisa resolver, então o nosso dia a dia já é bem tenso. Então é legal a gente trazer assuntos de uma forma mais light. Então os próprios eventos do HDI, com as palestras e tal, é um formato mais sóbrio ali, mais sério e tal. Então aqui é justamente pra isso, pra gente se contrair, falar e... Cara, e é desculpa, isso aí. eu tenho que atender minha esposa. Oi, amor. É tudo mentira isso. Tá? Não, eu te amo também, tá tranquilo. Beijo, tchau. Tá ao vivo? Tá ao vivo, eu não sabia. Opa, desculpa aí. É bom que a esposa do Você Pedro não sabe fez onde ele nenhum tá. elogio, você vai apanhar em casa. Você viu? Você viu? Nossa, o benchmark tá aqui, ó. Peter subiu a Lá vou régua, eu cara. ficar ouvindo. Mas o pelo cara, Amor, eu te amo. mas o cara quer ganhar o próximo evento do HDI na casa dele. Ele precisa passar um Vamos pano. lá. Depois de colocar 70 pessoas na casa. Pô, depois o cara falou que eu fui embora 3 vezes, voltei pro evento. Cara. Pô, o Peter, cara, ele ia sacanagem. embora, velho. Eu tomei umas Deixa pra 15 lá, cervejas com ele, foi uns 14 saideiras. Vai, pronto, Acabou já com a foi. minha- cara. Mas é muito fornecedor em cima do cara. Pô, Vamos- demais, vamos lá. demais. Corta, que é, né? vambora, chega. O cara é muito abordado. Deixa pra lá. Vamos falar da Lusa. Valeu, gente. Um Galera, abraço. obrigado, Abraço. viu, gente? Valeu, Valeu. galera, Até a abraço. próxima aí, tamo Valeu. junto. Não se inscreve, se inscrever no canal aí, vamos que vamos. Um abraço.